A partir de hoje, Raquel teria que desistir de todas as tentativas de participar dos negócios da família. Ela era a segunda filha do Conde Roselene, e ele até pensou em lhe dar uma chance, mas essa ideia não durou muito. O conde perguntou ao seu primogênito, Raymond, sobre esse plano, e o garoto disse que a sinceridade dela era admirável, mas nada além disso. A verdade é que é difícil ter sucesso no mundo dos negócios no Império, e no setor de exportações era quase impossível evitar prejuízos. Raquel olhou para os planos e notou o design de uma máquina de waffles, e pensou que deveria tentar colocar as mãos naquele projeto. Seu irmão mais velho a informou que seria melhor ela deixar de lado os negócios e se concentrar no noivado. O pai disse que, além disso, independentemente de tudo, ele já havia enviado uma mensagem ao Palácio Imperial. A garota perguntou o motivo. O duque respondeu que era porque ele insistia no noivado dela com o príncipe herdeiro. Raquel perguntou, horrorizada, se ele queria que ela se noivasse com o príncipe. Sim, ele respondeu, porque ela havia demonstrado querer isso tanto. Ele já tinha entregue a carta para Shen, então provavelmente o mensageiro já estava a caminho. Então Raquel gritou desesperadamente que precisava ver a carta antes e correu para fora do escritório. Ela correu até Shen, e o homem perguntou se algo havia acontecido, se ela queria que ele comprasse algo para ela. Mas a garota arrancou a carta sobre o noivado de suas mãos e a rasgou em pedaços, dizendo que todos sabiam que ela era inconstante. Raquel protegeria a família, pois uma das raízes da destruição vinha daquele noivado. A forma de escapismo da protagonista era ler sozinha, ignorar os personagens secundários. E esse livro a consumiu completamente. 2 dias atrás, ela era uma garota que vivia apenas para os pais e o irmão mais novo. Embora tivesse conseguido entrar em um grande departamento internacional de vendas, pelo que se lembrava, tudo terminava com sua morte por excesso de trabalho. Ela queria ver seu irmão se formar e então morrer. Mas, acontecesse o que acontecesse, não se arrependia daquela vida. Se não fosse pela sua obsessão por panificação, qualquer alimento assado teria um gosto bom para ela. Depois de economizar dinheiro, ela queria abrir sua própria padaria. Portanto, depois de aceitar essa ideia, ela começou a ansiar por colocá-la em prática neste novo mundo. Neste mundo, qualquer dispositivo poderia ser criado com magia, e a família na qual ela acabou se tornando parte havia feito uma fortuna com a produção de dispositivos e instrumentos semelhantes. No entanto, de acordo com a história original, essa família foi destruída pela vilã Raquel. E não importava o que ela fizesse, sempre fracassava. Tudo isso atormentava a heroína, que estava destinada a sofrer. Mas, como ela se lembrava muito bem da história original, poderia evitar a queda, e agora, ninguém a impediria, nem sua padaria. Foi assim que ela teve a ideia de começar a fazer pães e bolos, e simplesmente rasgou a carta sobre seu noivado. O pai soube disso por ela. Raquel apresentou seu primeiro plano de negócios ao conde, e ele concordou, mas com uma condição: se falhasse, ela teria que se casar com o herdeiro dos comerciantes DV. E esse herdeiro era Daniel. No fundo, a garota tinha certeza de que nada de bom viria disso, embora, pelo que sabia, Daniel fosse politicamente neutro. Havia boatos sujos sobre ele, mas sua família era respeitável. Ele era um dos candidatos a protagonista masculino. Provavelmente, o pai se importava muito com a filha, mesmo que ela não fosse exatamente brilhante, afinal, ele quis dá-la ao príncipe herdeiro. Mas ela não queria se casar obrigada. Então, aceitou as condições do pai. O conde disse que, se tudo desse certo, ele recuperaria sua honra. A garota o lembrou do acordo em caso de fracasso. Quando perguntada onde gostaria de abrir a padaria, Raquel respondeu orgulhosamente, na Rua 7, ao lado da residência do Duque de Essen. O conde respondeu, desapontado, que aquele era um local completamente inviável financeiramente, e dava para ver claramente que ele já tinha perdido as esperanças. Mas, de qualquer forma, ele comprou um prédio lá para ela. E embora o proprietário fosse o próprio conde, Raquel não teria que pagar impostos no local. Ela ainda não tinha dinheiro para movimentar o negócio, mas era dona de uma mina inutilizada. A criada pessoal, Marta, perguntou se ela realmente pretendia sair sozinha, vestida de empregada e sem escolta. Mas Raquel garantiu a Marta que nada aconteceria com ela e pediu segredo. A garota respondeu animada que, é claro, guardaria o segredo, e pediu que a senhora confiasse nela até que voltasse. Ela faria de tudo para não deixar que sentissem sua falta. A condessa confiava nela, mas, como geralmente acontece, essa confiança podia mudar rapidamente. Raquel confiava nela mais do que em qualquer um,
mas descobriu que Marta era, na verdade, protegida de seu irmão mais velho, Raymond. Ela informou ao cocheiro, em nome da senhorita Raquel, que havia uma tarefa muito importante a ser feita. O homem, com pesar, supôs que ela era nova e disse que enfrentaria muitas dificuldades, nem todos conseguiam lidar com o papel de empregada. Raquel achou estranho ouvir isso, já que essas palavras eram ditas sobre a Raquel anterior. Mas, por causa disso, estavam dispostos a subestimá-la, sem nem saber quem ela era. O cocheiro perguntou para onde ela queria ir, e Raquel, disfarçada de empregada e escondendo o rosto com os cabelos, pediu para ser levada à Praça Citron. Na verdade, ela precisava ir a outro lugar, mas a garota. Ela queria que isso chegasse aos ouvidos de Raymond, e tudo porque, de agora em diante, ela iria teimosamente juntar capital para sua padaria. Já fazia meio ano desde que o rapaz estivera na capital. Mesmo que eles visitassem a fronteira com um destacamento de defesa todo ano, toda vez que ele voltava parecia que havia se passado tempo demais, e ele sugeria retornar ao palácio. Mas, de repente, o Duque Claude Gerson saltou de seu assento e galopou calmamente até a árvore onde havia um anúncio sobre a abertura de uma padaria. Ele perguntou quem teria tido a ideia de colar um aviso em uma árvore de rua. A assistente disse que verificaria se o aviso havia sido aprovado, mas o Duque respondeu que já era o bastante. O rapaz estremeceu, achando que ele devia estar muito irritado, e quis tirar o anúncio da árvore. Mas, num piscar de olhos, percebeu que já não estava mais lá, o próprio Duque havia colocado o aviso dentro do seu paletó. O nome do homem com quem ela iria se encontrar era o diretor do banco, Robert Denel. Raquel disse que precisava discutir algo com ele sobre investimento. A funcionária disse que, se ela queria se encontrar com o diretor, primeiro precisava marcar uma reunião e pediu que voltasse outro dia. É claro que ela não deixaria Raquel entrar, isso não funcionaria. Ela não queria chamar atenção, mas agora estava caída no chão e, naquele instante, começou a fazer um escândalo como uma criança pequena, dizendo que precisava se encontrar com ele ou com o irmão dele. A funcionária, preocupada, perguntou por que ela tinha dado de cara justo com aquela garota. Enquanto Raquel continuava a gritar, chamou os guardas, que a levantaram do chão segurando-a pelos braços e perguntando, indignados, o que uma mulher como ela estava fazendo ali. Mas então o diretor do Banco Central de Citron, Robert Danov, apareceu por causa do alvoroço e perguntou o que estava acontecendo. Libertando-se, Raquel o cumprimentou e disse que estava ali porque tinha um bom projeto para investimento. O rapaz estremeceu ao ouvir sobre o desenvolvimento do mercado imperial de Albert, e R.Y. perguntou se ele teria um minuto para conversar em particular. O rapaz a olhou com certa desconfiança, franzindo a testa, apertando os olhos e contraindo os lábios. Após concordar com o encontro, eles entraram no escritório. Mas o rapaz disse que não precisavam de chá. Quando a porta se fechou atrás deles, Robert passou por Raquel, foi até a mesa e acendeu um cigarro. Mas Raquel disse que não precisava criar uma atmosfera especial, ela sabia que ele odiava o cheiro de tabaco. Surpreso, o cigarro caiu de suas mãos, e Robert pediu para ela não falar bobagens. R.Y. disse que, na verdade, ele até prendia a respiração. Daniel é o herdeiro da família Dael, assim como Robert é do Banco Central de Citron, eles são irmãos gêmeos que mantêm distância e não se cruzam. No entanto, o fato é que, após a morte de Robert, seu irmão mais novo, Daniel, começou a fingir ser Robert, interpretando os dois irmãos ao mesmo tempo. Se pensarmos bem, pessoas como ele claramente não têm apenas 24 horas no dia. É uma pena, afinal, ela também morreu por excesso de trabalho. Daniel sabia que ela nunca havia conhecido Robert, mas ela claramente era o tipo de pessoa que sabia informações que só poderiam ser obtidas por meio de conversas pessoais. Então, tirando o chapéu e os óculos, a garota decidiu revelar sua identidade e disse se chamar Raquel Roseline, da família do Conde. O rapaz a olhou fascinado e disse que não se interessava por aristocratas, por isso nunca tinha visto Lady Roseline. E ao ouvir que ela era uma verdadeira beldade, R.Y. lavou o rosto e confirmou novamente que era, de fato, Raquel Roseline. Pelo rosto surpreso dele, ela se perguntou se ele realmente tinha gostos completamente diferentes. Bem, ela não esperava esse desfecho, mas não havia mais o que fazer. A garota deitou no chão novamente, e Daniel, percebendo aonde isso levaria, gritou pedindo que ela parasse e que ele traria o chá. Sentando-se à mesa, Daniel pediu que ela prometesse, antes de continuarem a conversa, que manteria suas informações pessoais em segredo. Raquel concordou,
e, enquanto tomava o chá, disse que os diamantes estariam muito na moda entre os aristocratas na próxima primavera, então, se ele investisse agora em uma mina de diamantes, obteria um grande lucro até lá. Se fosse verdade, suas palavras deveriam ser informações confiáveis, mas RY não tinha reputação alguma. Tempestades de areia estavam ocorrendo em todo o mundo naquele momento, causando fome em todos os lugares, exceto na capital. Além disso, sua mente já estava esgotada, e ela nem conseguia fornecer uma fonte confiável para suas informações. Então, por que ele deveria confiar nela ou negociar com ela? Raquel então perguntou se ele não estava prestes a fazer entregas de trigo, afinal, o principal alimento dos habitantes do Império é o trigo. E Raquel disse, sorrindo, que queria ajudá-lo com isso. Naquele momento, o mundo inteiro estava sofrendo com a perda das colheitas, causada por tempestades de areia em grande escala, mas a capital não foi afetada. Os comerciantes, aproveitando a oportunidade, começaram a exportar trigo para fora do império e vendê-lo a preços altíssimos. Mas isso não foi suficiente, por isso, o príncipe herdeiro propôs uma lei que proibia temporariamente a exportação de trigo. Ele recebeu enorme apoio do povo e supervisionava pessoalmente esses projetos. Em breve, começaria a fiscalizá-los diretamente, e nem mesmo a família deles escaparia disso, antes que fossem pegos. Ela sugeriu que queimassem todo o trigo, mas isso seria muito injusto. Daniel gritou, cerrando o punho, e perguntou se não havia outra maneira, acreditando que Raquel havia vindo justamente para oferecer uma solução em troca da implementação de seu plano. Se ela dissesse como resolver esse problema, com a condição de que o trigo não precisasse ser queimado, então, em troca, ele daria a ela o que ela quisesse. Raquel sorriu docemente e respondeu que era bom que a conversa estivesse ganhando ritmo. Ela queria que ele abrisse uma conta bancária em nome do diretor do banco. Daniel, preocupado, disse que isso não era possível, mas Raquel apresentou alguns argumentos bastante fortes. Nesse caso, ele poderia emprestar sua conta pessoal, já que não queria fazer nada que pudesse manchar o nome do irmão. Após alguma discussão, RY percebeu que ele era bastante autoconfiante e concordou, mencionando o armazém que deixaria aberto, onde ela poderia guardar todo o trigo. Daniel então perguntou se não era perigoso estar tão perto da residência do braço direito do príncipe, mas RY acreditava que esconder a vista de todos era o lugar mais seguro. Afinal, aquele era o armazém da própria Raquel Roseline, que era praticamente um símbolo de fracassos empresariais. Colecionar coisas aleatórias sem rumo era algo comum para ela. A confiança dela o surpreendeu, e RY disse que, para não precisar pagar aluguel, gostaria de comprar o trigo dele pela metade do preço. Daniel respondeu que sabia que teria que se livrar do trigo de alguma forma, então poderia vender tudo a ela de uma vez. Ela deveria ter dito que pretendia doar parte dele, porque o próprio Daniel fazia doações secretas aos pobres durante períodos de crise nas colheitas. Não são os aristocratas que mais sofrem, mas sim os pobres e as instituições onde vivem crianças. Ela disse que havia uma creche na Rua 12 e que queria doar todos os pães e doces não vendidos para lá. Raquel disse que amava pão e biscoitos saborosos, então planejava fazer muitas doações. Essa tática funcionou com Daniel, que perguntou se ela estava falando sério. RY confirmou, dizendo que era tudo por causa dos ingredientes que comprou com desconto. Naquele exato momento, decidiram assinar o contrato imediatamente, e Daniel já trouxe os papéis. Mas então ele parou e perguntou qual era o nome da mina para a qual estavam fazendo o contrato. RY respondeu, Eari. Daniel observou, com descrença, que a mineração lá havia parado, e perguntou se cobre não era extraído dali antes. RY respondeu que muito em breve alguém, sob um nome falso, anunciaria a presença de diamantes naquela mina e perguntou se ele confiava nela. Ao ouvir isso, Daniel exclamou que pagaria qualquer valor, desde que ela dissesse de onde tinha tirado aquela informação, e assinou o documento. Além disso, a partir daquele momento, Raquel pediu para que os diamantes da mina fossem exportados apenas para o Império de Alber. Em algum momento, os diamantes se tornariam escassos e seu preço subiria, mas os aristocratas estariam dispostos a pagar mesmo assim, e ela pediu que fossem vendidos apenas por um preço muito, muito alto, para que pudessem fazer ainda mais doações. Graças à sua insistência, esse acordo foi finalmente assinado, e ela garantiu farinha para sua padaria. Enquanto polia o local até ele brilhar, Raquel reclamava da dor nas costas e pensava em terminar, mas ainda precisava assar o pão antes do pôr do sol e preparar os ingredientes necessários. Claro, eles tinham um sabor diferente do que em sua vida passada, então teria que recriar a receita perfeita.
Você precisa colocar farinha em uma tigela, adicionar fermento, açúcar e uma pitada de sal. Ela mudaria as proporções em cada tigela de massa e anotaria as características de cada uma. Depois, derramaria o leite batido com ovos e, após misturar tudo, começaria a sovar a massa por completo. Raquel estava muito feliz. Ela gostaria de fazer pão na padaria pelo resto da vida. Na primeira vez, o pão ficou ruim, mas seu irmão mais novo ainda gostou. Pensou nisso, mesmo estando longe dele. Mas então se lembrou que agora ela tinha uma irmã mais nova. A condessa teve vários abortos espontâneos depois do nascimento do irmão de Raquel, e então, incapaz de lidar com a dor, decidiu adotar uma criança, e essa criança foi Raquel Roseline. Mas, logo depois, ela finalmente teve um parto bem-sucedido e deu à luz um bebê saudável. E foi a chegada dessa criança que transformou Raquel numa vilã. Ela queria dar ao pai o melhor pão, mas agora pensava na irmãzinha mais nova. Era mais fácil sobreviver quando você tinha relações familiares calorosas e amigáveis. Mas então veio a segunda fornada, e era hora de tirar o merengue do forno. Agora, ela colocou algumas bolinhas de massa na assadeira e as colocou no forno para assar. E teria que repetir isso várias e várias vezes até encontrar a versão perfeita da receita. Na manhã seguinte, chegou uma carta dizendo que precisavam adiar o plano de mineração de diamantes para evitar a vigilância do príncipe. Na carta, ele foi vago, e talvez fosse hora de Raquel escrever pedindo para ele lavar o dinheiro. Mas então Marta disse que o Sr. Raymond queria vê-la em seu escritório depois do almoço. Raquel suspirou e disse que, se ele tinha algo a dizer, que viesse falar com ela pessoalmente. E então, seu irmão entrou. Raymond disse com desagrado que, como sabia que precisaria vir, já havia saído imediatamente, só por precaução. Raquel, lançando um olhar de desaprovação para o irmão mais velho, se perguntava o que ele queria com ela. Perguntou o que ele queria, dizendo que estava ocupada no momento. Raymond então perguntou se ela havia saído de casa. A irmã rebateu, perguntando quem havia contado isso para ele, e se isso significava que ele veio elogiá-la por seu bom comportamento. Cerrando os dentes e agarrando a irmã pela gola, o rapaz gritou furioso que o que ela fez com Isabelle não tinha graça nenhuma. Será que ela achava que, só porque saiu de casa, tudo ficaria no passado? Seu pai ainda se preocupava com ela apenas por causa do último desejo da mãe, era isso. Obrigada por contar algo que não estava na história original, pensou Raquel, mas ao menos ela poderia perguntar ao pai se aquilo era verdade. Que canalha ele é, pensou. Mas ele continuou gritando, dizendo que, mesmo que ela fosse grata, isso ainda não era suficiente. Como ela conseguia viver em paz mesmo depois de ter empurrado a irmãzinha no lago? Ela também é uma canalha, pensou o rei, e se soltando dele, disse que não tinha intenção de se tornar independente, mas que a padaria sim. Ela pensou nisso e perguntou se ele poderia ir embora, caso já tivesse dito tudo. Raymond então percebeu que ela pretendia continuar vivendo assim até o fim. RY então pediu a Marta que tentasse adivinhar o que Raymond estava pensando, e se acertasse, ganharia um bônus. A empregada então sugeriu que ele talvez nem tivesse pensado em nada além disso, e que estava agindo como uma criança. Após dar algumas moedas de ouro para Marta, Raquel perguntou se o que Raymond disse era verdade. Depois de hesitar, Marta respondeu tensa que nunca acreditou em boatos, embora na mansão isso fosse espalhado como se fosse um fato real. Isso complicava as coisas, pois Raquel não tinha memórias antigas da versão original. Lá, era por causa de Isabelle que Raquel se tornava uma vilã e reagia de forma exagerada a tudo. Ela estava certa de que, por ainda ser jovem, isso não aconteceria agora, mas será que era mesmo Isabelle? Raquel foi visitar a irmã, e o médico que estava com ela disse que Isabelle ainda não tinha recobrado a consciência. Depois de pensar um pouco, Raquel perguntou se ele poderia sair por um momento, dizendo que queria ficar sozinha com a menina. O homem respondeu de forma sombria que Madame Isabelle ainda não estava em condições de comer e pediu que ela fosse respeitosa e não comesse ali mesmo. Mas Raquel respondeu que não tinha intenção de comer, só queria dar o pão a Isabelle, caso ela estivesse consciente. O médico saiu, desconfiado, e finalmente a garota ficou sozinha com a irmã mais nova. Raquel pensou que Isabelle parecia geleia de morango, e quando a conheceu, sentiu algo estranho. Por que elas tinham uma relação tão ruim? Será que Rei amava mesmo aquela menininha? Ela pediu para Isabelle acordar, dizendo que, quando ela acordasse, a irmã mais velha daria muitas delícias para ela. Que tal uma fatia de bolo com morangos frescos, ou um pão macio com pedaços de blueberry e cream cheese caseiro?
Também seria bom comer tiramisu molhado com garfo, ela provavelmente ficaria com a boca cheia de cacau depois. Quando ela acordasse, Raquel prometia alimentá-la com muitas guloseimas, então pediu para que ela melhorasse logo. A nova fornada de merengues precisava esfriar, apenas os resfriados valiam a pena armazenar. Afinal, na inauguração da padaria, só deveria exibir o que com certeza venderia bem. E antes disso, ela teria que preparar muitos tipos de pães e doces, pois não pretendia perder nenhum cliente. Era a única forma de comprar aquele prédio rapidamente do pai. Mas, de repente, ela ouviu uma voz infantil chamando-a. Raquel se virou e viu Isabelle em pé diante dela, e perguntou o que ela estava fazendo ali. A garotinha disse que achava que ia morrer, e, segurando a mão da irmã, agradeceu a ela. RY perguntou pelo quê, e a menina respondeu, feliz, que ela a salvou de cair no lago. RY perguntou por que ela achava isso, sugerindo que talvez estivesse confusa por causa da queda na água. Mas a menina exclamou alegre que, ontem, em seu sonho, ouviu a voz da irmã e ficou convencida disso. As palavras que ouvirá no sonho eram completamente diferentes dos boatos que todos espalhavam. Raquel não sabia como responder, mas decidiu que a prioridade era alimentá-la. Mostrando um pote de merengues, disse que havia feito especialmente para ela. Isabelle agradeceu feliz e disse que comeria com prazer. RY disse para ela pegar mais um, mas então o irmão mais velho irrompeu na padaria, furioso, perguntando o que Raquel estava fazendo. Olhando para o garoto gritando na porta, Raquel se perguntou por que ele tinha vindo ali de novo. Ele gritou, irritado, como ela ousava simplesmente trazer Isabelle ali e dar comida a ela. Raquel respondeu que nem sabia que Isabelle viria ali, e que estava apenas alimentando a irmã com merengue que ela mesma havia preparado. Inclinando-se, ela perguntou a Isabelle o que achou, e a menina respondeu com admiração que estava muito gostoso. Olhando para o irmão, Isabelle disse entusiasmada que os biscoitos que Raquel deu eram os melhores do mundo, e gritou que, por isso, ele não precisava odiá-la tanto assim. Perguntou se ele entendia. Desde que Raquel havia adquirido aquele corpo, não se lembrava de ninguém a apoiando ali, e foi Isabelle quem fez isso. A garotinha então perguntou ao irmão Raymond o que ele. Quando ela caiu no lago, estava morrendo de medo. Raquel derrotou aquele monstro polvo com seu batedor e também espantou um lagarto da mansão com uma forma de forno. E, quando acordou, Raquel lhe deu um pão delicioso. Foi aí que Raquel percebeu que, enquanto Isabelle estava doente, teve um sonho. De qualquer forma, Isabelle estava ali, e Raquel não se importava nem um pouco com o que o irmão estava fazendo ali. Mas será que ele realmente não acreditava nas palavras de sua adorável irmãzinha? RY perguntou isso com um sorriso, e Isabelle chegou ali dizendo que daria dinheiro a quem lhe contasse onde encontrar sua irmã, e seus criados a levaram até lá. Faltava apenas um dia para a inauguração da padaria, e parecia que ela definitivamente teria que capinar hoje. Havia algumas coisas de última hora que ela queria fazer. A massa do pão estava crescendo no forno. O trigo que Daniel preparou para a exportação foi transformado em vários tipos de farinha, e, desta vez, ela faria muffins de abóbora. Se saísse bem, se tornaria um doce que muitas pessoas iriam gostar. Os ingredientes eram abóbora doce, farinha fina, manteiga, ovos, açúcar, farinha de amêndoas e fermento em pó. Primeiro era necessário assar a abóbora, cortar parte dela em meia-lua e tirar a polpa do restante. Depois, adicionar os ingredientes restantes e misturar tudo bem para fazer a massa de abóbora. A massa era pressionada em forminhas de muffin forradas com papel manteiga, as fatias de abóbora eram colocadas por cima e tudo ia ao forno. Enquanto a massa de pão macio crescia ali ao lado, eles também adicionariam o restante da abóbora. Depois de capinar um pouco, os muffins estavam prontos. Ao prová-los, ficaram muito suculentos, por isso ela decidiu usar abóbora assada em vez de farinha de abóbora. Pensou em adicionar chantilly, mas percebeu que havia se empolgado tanto com a receita que fez demais. O que fazer agora? Ela ainda precisava assar pães, mas olhando por outro lado, poderia ter feito doações. Então, amarrando o avental, decidiu assar mais um pouco, torcendo para que as crianças gostassem. A senhora a recebeu alegremente e se apresentou como Catarina, diretora do abrigo Stabilo. Ela ficou feliz com o sorriso de Raquel, e RY esperava que, no futuro, a diretora ficasse sempre tão feliz ao vê-la. A diretora agradeceu por doarem os produtos de padaria excedentes, e a garota contou que estava se preparando para a inauguração. Raquel então pediu um favor: será que a diretora poderia provar os produtos assados que ela trouxe? Estava muito interessada em sua opinião sincera.
Catarina aceitou com prazer. As crianças se jogaram nas guloseimas com entusiasmo e disseram, admiradas, que só queriam comer aquilo a partir de agora. Os meninos também queriam tentar fazer aquele pão, mas RY disse que o forno era muito quente e perigoso. Mas, assim que crescessem, ela com certeza lhes daria algumas dicas de culinária. Até lá, ela mesma assaria tudo. Mas de repente, Raquel notou que os olhos da diretora brilharam por um momento, ou talvez fosse só sua imaginação. RY perguntou se ela tinha gostado do pão, e Catarina estremeceu antes de responder que tinha um aroma muito forte e uma textura agradável. Achou que também seria um bom presente, e disse que era o melhor pão que já tinha provado. A senhora afirmou que Raquel com certeza teria sucesso, e RY notou que as crianças também gostaram, que então, ela com certeza traria mais. Mas já era hora de voltar, e Catarina acenou, desejando-lhe uma boa viagem. Isso significava que, no primeiro dia da inauguração, aquele pão certamente venderia, afinal, todos que o provaram elogiaram bastante. De qualquer forma, Raquel pensou que valia a pena mostrar para sua querida diretora o sabor do dinheiro. Desde o momento em que abriu de manhã, Raquel foi bombardeada com perguntas dos clientes, perguntando se havia pão matinal fresco. Os clientes queriam fazer pedidos em grande quantidade com antecedência e saber o tempo de preparo dos muffins. Raquel respondia a todos, dizendo que o pão fresco da manhã estava na segunda prateleira, e se oferecendo para ajudar com os cálculos. O sistema de pré-encomenda ainda estava em fase de teste, com pão macio chegando pela manhã e muffins no horário do almoço. Tudo estava indo até bem demais. Logo, as prateleiras estavam vazias, e Rei, contando o dinheiro, pensava em decorar o segundo andar no futuro. Mas de repente seu estômago roncou, e ela percebeu que precisava comer algo. Hoje, especialmente, queria um cookie de chocolate com menta. Mas então Raquel pensou, hoje ela queria levar algo para Isabelle, mas e se Isabelle não gostasse de menta com chocolate? E se Raymond a visse e começasse a passar mal, cobrindo a irmãzinha com a mão e gritando que Raquel estava alimentando a menina com porcarias, chamando-a de vilã? Então, ela decidiu apenas fazer cookies de chocolate com nozes, para um sabor mais suave e alegre. Para prepará-los, seriam necessários chocolate com menta, nozes, gotas de chocolate, farinha fina, açúcar, ovos, manteiga e sal. Vale lembrar que chocolate com menta não existe nesse mundo, então Raquel mesmo preparou. Depois de derreter o chocolate branco, adicionou manteiga, corante alimentício e misturou bem. Em seguida, foi espremendo o chocolate aos poucos e deixando esfriar. Depois de misturar todos os ingredientes, dividiu a massa em duas partes, sem exagerar para que os cookies não ficassem duros. Deu formato arredondado e os colocou sobre papel manteiga. Por fim, polvilhou gotas de hortelã por cima de uma das metades dos cookies, e nozes sobre a outra. Na outra metade, colocaram os cookies no forno e esperaram. O cheiro estava delicioso, e Raquel esperava que Isabelle gostasse deles. Depois de um tempo, sua irmã veio correndo ao seu encontro e perguntou se ela tinha vindo visitá-la. É claro, respondeu Raquel. Ela prometeu que faria e traria pães e sobremesas deliciosas. Ela perguntou o que Isabelle achava que sua irmã tinha preparado para ela e pediu que tentasse adivinhar. Isabelle pediu para cheirar e RY deixou, pedindo que fechasse os olhos. Depois de sentir o cheiro, Isabelle elogiou o aroma e perguntou se ela tinha feito cookies. Raquel disse que sim e pediu para que provasse. A menina pegou um cookie de menta. Ela exclamou como era delicioso, e Raquel ficou feliz que ela tivesse gostado do chocolate com menta. A menina disse que estava muito feliz que sua irmã tivesse feito cookies para ela e que ela era muito boa nisso. Raquel respondeu docemente que Isabelle também era muito boa com ela, enquanto a menina comia os cookies. Mas então, Isabelle foi tomada por lembranças de quando ficou doente por causa das nozes. Seu irmão, preocupado, havia dito que ela nunca mais poderia comê-las, e a menina, chorando, concordou, com medo de morrer. Mas sua irmã fez esses cookies especialmente para ela, e, se não os comesse, ela duvidaria de sua afeição. Além disso, ouvia o tempo todo que sua irmã não era capaz de fazer nada. Se ela conseguisse ser paciente, sua irmãzinha receberia elogios. Raquel perguntou à menina como ela se sentia em relação a isso, e a garota quis responder, mas, de repente, começou a engasgar. Os empregados da casa correram ao ouvir o barulho da caixa de cookies caindo e os sons estranhos. Viram a garota caída no chão. As pessoas gritavam por um médico, pois ela precisava de ajuda imediata. Raquel ficou encolhida de horror, mas então o conde se aproximou,
olhou para o chão com medo e perguntou se Isabelle havia comido algo com nozes. Raquel não sabia que Isabelle era alérgica a nozes, isso nunca tinha sido mencionado na história original. Mas será que ela realmente não sabia nada sobre a menina? O conde e Raymond gritaram com ela, e antes de saírem, Raymond a olhou com uma decepção especial. Naquele momento, todos desistiram dela. Enquanto pensava nisso, Daniel tentou chamá-la, perguntando se ela estava bem. O rapaz disse que trouxe o que ela havia pedido e perguntou se isso tinha a ver com o fato da padaria estar temporariamente fechada. Ele suspeitava que também estivesse relacionado à presença de indivíduos suspeitos perto da padaria, muito provavelmente, ele viu o irmão dela por ali. Mas, mesmo com a movimentação reduzida, Daniel achava que os guardas deveriam permanecer. A verdade é que o número de pessoas tinha diminuído, e todos achavam que a padaria fecharia em breve. Então, de repente, Raquel perguntou se ele havia experimentado os melines. Ela ficou surpresa, pois só havia tirado algumas poucas unidades. Mas Daniel disse que não comia comida não testada. Então Raquel decidiu comer primeiro. Quando ele viu que ela estava bem e que tinha comido, também experimentou, e ficou encantado. A partir de amanhã, ela faria melines com leite condensado, e perguntou se ele queria saber a receita. Surpreso, Daniel perguntou se ela contaria. E R.Y. respondeu que sim, se ele pagasse. Ela precisava expandir, e Daniel já tinha ouvido que ela não tinha nenhum talento para negócios, mas isso estava longe de ser verdade. De qualquer forma, ele sugeriu que seguissem para o assunto deles. Ultimamente, ele tinha visto os produtos da padaria dela em todos os lugares. Também comentou que ouviu dizer que ela tinha se tornado famosa entre os aristocratas. R.Y. perguntou surpresa, e Daniel confirmou, disse que a ex-duquesa de Essa a elogiava muito. Ele perguntou se havia alguma ligação entre elas. Mas Raquel não tinha absolutamente nenhuma conexão com a duquesa. Se pudesse encontrá-la, o faria mais rápido do que qualquer um, afinal, construir relacionamento com a melhor consumidora de pão e clientes VIPs era essencial. Era suspeito, então era melhor manter a calma, pois talvez o duque estivesse observando. Ao final da conversa, depois de comer tudo, Daniel prometeu apoiá-la na abertura de novas lojas. Raquel respondeu que sempre preferia o melhor negócio. E as coisas pareciam estar indo bem para eles. Daniel concordou, mas precisava cuidar de assuntos pessoais que deveria resolver antes do amanhecer. Notando que ele estava exausto, Raquel pediu que esperasse e entregou a ele uma cesta. A garota disse: "Trabalho é trabalho, mas eu também preciso cuidar de mim mesma. Por isso, pedi para você comer depois." Daniel ficou com as bochechas vermelhas, pegou a cesta, agradeceu a Raquel e disse que consideraria aqueles melines como pagamento pelo que ela havia pedido, as ervas medicinais. Ela veria o resultado ainda antes do nascer do sol. Os pacotes com as ervas chegaram à padaria, e R.Y. começou a trabalhar, pensando que deveria ter o mesmo efeito da receita original. Mas o cheiro era realmente horrível, seria difícil comer aquilo. Então, era hora de diversificar o cardápio. A garota decidiu assar muffins de mirtilo. Para o pão, ela precisava de ingredientes básicos e mirtilos. Ele é preparado da mesma forma que o pão macio comum: peneire a farinha, sove a massa, lave bem os mirtilos frescos e deixe a água escorrer, depois misture-os à massa, coloque em uma forma e asse. Quando tudo ficou pronto, ela recolheu o pão e foi até o conde. Mas assim que atravessou o limiar da porta, seu irmão a encontrou, olhando para ela com irritação. Ele perguntou como ela ainda tinha coragem de aparecer ali depois do que havia feito. Apertando a cesta nas mãos, Raquel franziu a testa e mandou Raymond sair da frente, dizendo que havia trazido comida para Isabelle. Descendo até Raquel, ele a chamou de louca e, rangendo os dentes, perguntou se ela tinha decidido acabar de vez com Isabelle dessa vez. Não, respondeu Raquel firmemente. Ela trouxe algo que ajudaria Isabelle a lidar com as alergias. Mas no momento seguinte, Raymond deu um tapa no rosto da garota e perguntou com raiva por que ela achava que ele acreditaria nela. Raquel, chocada, implorou para que ele acreditasse nela só uma vez, pois ela também era sua irmã mais nova e jamais faria mal a Isabelle. Mas as palavras que vieram a seguir foram cruéis. Raymond gritou que nunca a havia considerado sua irmã até aquele momento. Mandou ela sair imediatamente e não ousar voltar, pois ele não queria vê-la nunca mais. No entanto, o tremor nas mãos de Raquel cessou. Cerrando os punhos, ela acertou o rosto do irmão com a cesta e gritou de volta, perguntando que tipo de pessoa ele achava que era, se continuava a tornar a vida da Isabelle tão difícil.
Ela gritou que sentia verdadeira pena da irmã mais nova, e que era justamente por isso que os dois, irmão e irmã, sempre faziam tudo errado com ela. Sentado no chão, Raymond gritou que sem Raquel, Isabelle seria feliz. E Rei retrucou gritando, com ironia, se é assim, então por que Isabelle veio até mim? E, de repente, uma voz interrompeu, alguém perguntou o que era toda aquela confusão. As crianças congelaram e ficaram em silêncio quando o pai se aproximou, perguntando o que Raquel ia dar de comer para Isabelle. Surpresa, a garota explicou tudo, a composição incluía ervas medicinais raras, difíceis de encontrar. Apesar da combinação incomum, o médico não conseguia entender como ela havia tido a ideia de misturar aqueles ingredientes. Raquel respondeu que a receita lhe foi passada por um farmacêutico, em troca de muitos favores que ela havia feito a ele. Na verdade, esse remédio foi inventado para Ura, o protagonista do romance que Daniel havia criado desesperadamente. O Duque pensou sobre isso, e seu filho afirmou que Raquel estava tentando dar a eles um remédio que nem mesmo o médico da casa conhecia. Raymond acreditava que isso não poderia ser permitido de jeito nenhum, e os criados começaram a sussurrar, dizendo que não confiavam em Rei. Achavam que ela estava tentando enganá-los de propósito, que era a senhorita Raquel quem estava tentando matar a senhorita Isabelle. Ela queria dizer que isso não era verdade, mas será que alguém ali acreditaria? Para sua surpresa, o conde disse que essa seria a última chance. Se o remédio não tivesse as propriedades que ela havia dito, então ela não seria mais considerada sua filha, e aquele seria o último dia que pesaria naquela casa, o último dia em que receberia qualquer confiança da família. Mesmo assim, ele disse que, como ela já havia colocado Isabelle em risco, ele não poderia confiar totalmente nela agora. Ela teria que provar o contrário com ações. Ao dizer isso, o pai apenas esperava que Raquel entendesse. Logo, a garotinha conseguiu se levantar, e Raquel sentiu emoções bem confusas por dentro. Mas, ao despejar cuidadosamente o remédio para a irmã, entendeu que aquele tinha sido, definitivamente, um dia longo e difícil. Depois disso, começaram a circular novos rumores entre os criados, de que a senhorita Raquel havia ajudado Isabelle a se recuperar. Raquel perguntou se a menina estava feliz por estar melhorando, e Isabelle, abraçando a irmã, respondeu que estava especialmente feliz porque ela tinha vindo. Mas a menina quis confessar, seu irmão havia dito que ela não deveria comer amendoim, noz ou qualquer tipo de castanha. Tremendo, ela disse que mesmo assim tinha comido, e pediu desculpas. Rei garantiu que estava tudo bem, porque no fim tudo acabou bem. Acariciando a cabeça da irmã, Raquel disse que até mesmo a pequena Isabelle não aguentava mais a dor, e perguntou por que ela tinha feito aquilo. Então Isabelle admitiu que achava que, depois daquilo, as pessoas parariam de falar mal dela. E, enquanto o rei tentava compreender tudo, Isabelle percebeu que estavam trazendo o pão de mirtilo que ela havia preparado. Isabelle provou só um pedaço, mas achou muito gostoso, e a empregada também elogiou as habilidades excepcionais de Raquel. A empregada disse que não entendia por que Raquel era alvo de tantos rumores ruins. Raquel lançou a ela um olhar sombrio e pensou que, agora que Isabelle estava melhor, era hora de descobrir mais sobre isso. De qualquer forma, ela não acreditava que aqueles boatos fossem apenas difamação. Um criado anunciou que havia trazido as sobremesas da tarde para o Lorde, bolo de yuzu e torta de framboesa. O Duque Claude disse que, como tudo estava pronto, o chá deveria ser servido. O criado obedeceu e se retirou. O homem comentou que estava impaciente, e que ouvirá dizer que, se alguém viesse à casa do Duque, com certeza experimentaria algum tipo de sobremesa. Claude respondeu que o ponto forte de sua irmã mais velha era exatamente esse tipo de intuição, e que, no fundo, era porque essa também era a especialidade dele. A própria criada seguia seu exemplo. O homem agradeceu o investimento no negócio de acessórios e prometeu fazer tudo ao seu alcance. Mas, então, a sobremesa foi servida, aquela geleia de framboesa estava tão bem entre os biscoitos, criando um sabor sofisticado. Se existisse um bolo assim disponível em algum lugar, ele com certeza o compraria. O cupcake também estava incrível, ele elogiou a combinação perfeita de aroma e textura delicada, embora não fosse muito fã de bolos. Nesse momento, o Duque franziu os lábios, bateu na mesa com força e disse, com um tom ameaçador, que se lembrou de um assunto urgente e sugeriu que o conde encerrasse a conversa ali mesmo. Eles ainda não tinham chegado a um acordo final sobre a cooperação, mas ao ver a expressão no rosto do Duque, o conde concordou com medo. Assim que saiu, o Duque Claude pegou as sobremesas intocadas com um guardanapo e se retirou para o escritório. As sobremesas tinham um sabor divino, mas ainda assim ele não estava satisfeito.
Foi então que se lembrou do anúncio da padaria de Raquel. Graças à sua mãe, agora Claude tinha um motivo para ir até lá, mas recentemente a padaria havia fechado, e ele se perguntava o porquê. Nesse momento, Marta gritava que, mesmo sendo torturada, não conseguiria dizer nada porque realmente não sabia nada sobre a história do lago. Como já havia dito antes, ela era apenas uma funcionária do Sr. Raymond e, mesmo assim, seria difícil dizer algo com certeza. Ela apenas andava por aí ouvindo vários rumores. Foi então que Raquel colocou um brinco de ouro com rubi na frente de Marta, e ela imediatamente respondeu que, de fato, precisava andar por aí espalhando rumores, já que era amiga de muitos dentro da mansão. Mas mesmo assim, a verdade, ela não sabia. Porém, havia alguém que dava credibilidade especial aos rumores, confirmando-os. Raquel tentou a mesma tática novamente, entregando mais joias. Marta então disse que tinha ouvido dizer que quem fazia isso era a criada Dari. A garota comentou que Dari gostava muito de dinheiro, ou melhor, da honestidade comprada com dinheiro, e Marta ficou constrangida. De qualquer forma, Dari havia confirmado aqueles rumores. Naquele dia, Isabelle e Raymond estavam caminhando juntos. Enquanto o jovem cavalheiro se afastou um pouco de Madame Isabelle, ela decidiu olhar os peixes no lago. Mas de repente, a senhorita Raquel teria aparecido e empurrado Isabelle no lago, ou pelo menos era assim que o boato circulava. A opinião pública dentro da mansão se voltou contra Raquel, e, no auge dos rumores, deram a Isabelle um quarto separado para que se sentisse segura, um quarto que ela ainda usa até hoje. Marta contou a verdade à senhorita, que então chamou Dari para conversar. Dari perguntou o que Raquel fazia ali, num lugar tão inapropriado. Raquel respondeu que só queria fazer uma pergunta sobre o que aconteceu no lago. Marta, curiosa, perguntou quanto de dinheiro Dari também tinha recebido. Dari, chocada, perguntou como ela ousava dizer tal coisa diante da senhorita. Como você ousa dizer isso? Retrucou Raquel, dizendo que sabia que era Dari quem estava mentindo para todos. Dari sorriu de lado e perguntou como a senhorita podia dizer isso, sendo que ela tinha visto tudo com os próprios olhos. Ela perguntou se estavam acusando uma testemunha ocular de calúnia, e comentou o quanto os outros senhores estavam decepcionados com Raquel. Afinal, ela não era filha biológica da madame, e ainda por cima era apenas uma plebeia. Como se atrevia a criticar tão descaradamente? Mas então Marta falou que, embora estivesse no jardim naquele dia, estava bastante longe do lago. Dari perguntou se ela a tinha visto no jardim. Marta admitiu que não a viu pessoalmente, mas disse que naquele dia o mordomo-chefe estava desesperado atrás de um ajudante de carga. Acontece que um homem tinha vindo conversar com o conde sobre negócios, e o ajudante disse ter visto Dari com o convidado no jardim. Talvez fosse um dos criados da casa, mas de qualquer forma, tudo indicava que Raquel não poderia ter feito aquilo. O ajudante pensou que poderia estar enganado, mas que sempre poderiam pedir ao conde para contatar aquele convidado e esclarecer tudo. Dari começou a tremer, e Rei declarou com orgulho que daria a ela uma chance de não ser expulsa da mansão, e perguntou quem havia pedido para ela contar essa história falsa. Afinal, a senhorita Raquel não era filha biológica da madame, e madame só contou isso antes de morrer. Os criados não entendiam por que deveriam chamar essa garota de senhorita e estavam preocupados com o que uma plebeia poderia fazer com Isabelle. Acreditavam que a própria madame também estava preocupada com isso, por isso contou tão tarde. Eles lembraram que a criada Silvia esteve ao lado da madame até o fim, parecia que ela queria pedir um favor a uma amiga de confiança. Provavelmente para garantir que a plebeia não fizesse mal à jovem Isabelle. Na residência do conde de Rosane vivia uma plebeia que não era diferente deles. Isso era inaceitável, ela vivia no luxo e agia com autoridade. Era puro abuso de poder. Nesse momento, Raquel apareceu para corrigir o relatório. O homem perguntou se ela achava que alguma parte do relatório precisava ser ajustada, e perguntou onde ela havia ouvido esses boatos falsos em primeiro lugar. Raquel perguntou se havia algo que realmente precisava ser corrigido, e sugeriu que talvez devessem perguntar a Dari sobre isso. De fato, havia coisas que precisavam ser mudadas, por exemplo, não existia cláusula alguma sobre um acordo secreto. Mas então, Dari se virou para Raquel e disse que, na verdade, tudo era mentira. Curvando-se, admitiu que não estava no local do incidente e pediu desculpas à senhorita. Franzindo a testa, Raquel agradeceu a Dari por finalmente decidir dizer a verdade, e então pediu que contasse quem havia lhe pedido para mentir sobre tudo isso. Mas nesse momento, o homem chamou pela senhorita. E, em resposta, a garota gritou com ele.
perguntaram se era realmente tão terrível o fato de ela ser apenas uma filha adotiva. Eles sabiam de tudo, ela se tornou membro da família Roselene, embora suas verdadeiras origens permanecessem desconhecidas. Ela gritou que havia se tornado um incômodo para os criados, sua voz tremia. Já tinha ouvido o que diziam pelas suas costas, mais de uma vez, não uma, nem duas vezes. Mas então a porta se abriu, e Raquel se virou, dizendo que até aquele momento não havia pensado que deveria se preocupar com isso. E sim, é verdade, dentro dessa família, ela é apenas uma filha adotiva. Ela disse isso como se estivesse se dirigindo a Raymond. Marta o havia trazido a pedido de Ray, mas era impossível ignorar o fato de que havia ocorrido um mal-entendido causado por boatos falsos. Quando Raymond perguntou se ela havia simplesmente subornado a criada, Raquel ficou simplesmente chocada com sua declaração. Ele começou a se aproximar, mas então Isabelle bloqueou o caminho de Raquel e gritou que sua irmã havia tentado segurá-la quando ela escorregou, não foi culpa de ninguém o que aconteceu. Isabelle sempre dizia isso, mas por alguma razão, ninguém nunca acreditava nela. Não importa o quão gentil uma pessoa seja, ela não pode deixar isso impune. Agora ela iria aproveitar a oportunidade para descobrir a verdade. Virou-se para o irmão e disse que não estava defendendo sua irmã, estava apenas dizendo a verdade. Pelo que a garota se lembrava, na história original, Isabelle também não gostava de sua irmã Raquel desde o início. Mas talvez isso fosse por causa das pessoas ao seu redor, que sempre falavam coisas ruins, fazendo com que Isabelle acreditasse que sua irmã era realmente má. Mas agora, a garotinha a olhava com esperança. Finalmente, um sorriso apareceu no rosto de Raquel e, emocionada, ela agradeceu a Isabelle por acreditar nela. O conde Roselene estava sentado à sua mesa no escritório e, suspirando profundamente, perguntou onde estava o mordomo. O criado respondeu que, como nada ainda estava confirmado sobre o assunto, ele havia sido trancado temporariamente em um quarto. Ele recebeu um relatório, e dizia que uma criada, presumivelmente Dari, foi vista em outro lugar, longe do lago. Ou seja, Raquel havia sido armada. O conde disse que não podia acreditar que algo assim havia acontecido dentro da própria casa deles. O criado, pedindo desculpas, quis lembrar que, se esse caso se tornasse público fora da mansão, a reputação da família estaria em jogo. Ele poderia punir o mordomo adequadamente, mas com o tempo o nome da jovem seria naturalmente limpo de qualquer acusação. O conde refletia sobre isso, recordando-se de uma de suas caminhadas pela mansão, quando de repente encontrou o médico. Ao notar o pão do quarto de Isabelle nas mãos dele, perguntou para onde estava levando. O homem disse que tinha sido a senhorita Raquel quem havia trazido o pão, mas como não tinha certeza se era seguro, decidiu jogar fora. O conde pegou a bandeja das mãos dele, dizendo que ele mesmo cuidaria de tudo, e foi até o quarto da filha, onde também encontrou Raquel. A garota acordou sua irmãzinha e disse que, quando ela melhorasse, iria fazer muitos pães deliciosos para ela. Então, olhando para o pão, o conde experimentou e percebeu que estava delicioso. Foi então que ele disse que iriam abrir uma nova investigação. Isabelle havia dito que foi um acidente, mas havia alguém por trás, que armou para Raquel. Como chefe da família, ele cuidaria pessoalmente do assunto. E mais, tornaria esse caso público fora da família, para que todos soubessem o que realmente aconteceu. No dia da inauguração, Raquel havia vendido pão Bom Dia para um cliente e, enfim, ficou sozinha. Ela acreditava que um fechamento repentino, logo após a abertura, prejudicaria muito seu negócio. Precisava estar preparada para esse tipo de situação. Afinal, o futuro cliente Super VIP seria ninguém menos que o Duque de Xing em pessoa. Mas antes, ela precisava preparar os muffins, e teria que usar decorações para fazê-los parecer cupcakes. O ingrediente principal seriam morangos, o doce preferido do Duque. Algum tempo depois, Raquel ouviu o som do sino e informou ao cavalheiro que a padaria já estava fechada. Mas ao ver o rosto do visitante, ela disse que estava quase fechando, mas ainda não, e o cumprimentou. O Duque Claude Geon é um grande cavaleiro do norte, responsável por proteger as fronteiras do império de monstros e invasores. Mas parece que recentemente enfrentava um grande problema. As pessoas perguntavam por que ele não aceitava presentes, não era verdade que o Duque aceitava apenas presentes comestíveis? Responderam que o Duque ficava muito grato por esses presentes generosos, mas infelizmente, seu mestre já não tinha mais interesse algum por sobremesas. Ele respondeu de forma reservada. Havia escutado isso do mordomo anterior. Esse tempo todo, ele aceitava os presentes apenas porque não podia recusar comida, já que ainda eram alimentos.
Mas ele lamentava muito. Só queria fazer de tudo para o bem-estar de seu mestre, e o homem entendeu. O duque realmente tinha um mordomo incrível. Mas Claude em si não estava nem um pouco feliz com isso, seu auxílio de emergência não incluía nenhuma reserva para sobremesas. Desde então, ele nunca mais recarregou suas energias com doces. Ele até parou de comer sobremesas inconscientemente. Mas era bom ver que ela estava trabalhando novamente. Raquel pediu desculpas pela bagunça e disse que ele podia dar uma olhada por enquanto. Então o duque viu o pão macio de mirtilo com cream cheese e percebeu que ela tinha bom gosto. Raquel mesma perguntou se ele queria experimentar algo que ela havia acabado de preparar. Ela ainda não tinha mesas, então teriam que provar ali mesmo no balcão, mas o rapaz não se importou nem um pouco. Foi então que ela serviu um muffin com chantilly de morango e morangos frescos, surpreendendo Claude. O muffin dourado era coberto com chantilly doce de morango e decorado com morangos frescos. A combinação prometia ser deliciosa, ele esperava que fosse macio, mas com uma leve resistência ao morder. No entanto, logo após provar a sobremesa, Claude foi invadido por novas sensações, o gosto do paraíso. Raquel chamou o cavalheiro, e ele, voltando a si, pediu humildemente para comprar alguns daqueles doces. Ao entregar a caixinha, ela perguntou quantos ele gostaria de encomendar. Encomendas antecipadas estavam disponíveis, e claro, eles tinham um serviço de embalagem, o que facilitava o envio de pedidos maiores. Então por que não oferecer isso também? Eles também tinham um sistema de fidelidade com diferentes níveis para seus clientes VIPs. Havia presentes especiais, e a cada visita os brindes mudavam, mas sempre eram sobremesas muito especiais. O rapaz se interessou por isso. Empolgado, disse que queria fazer um pedido grande, do item mais caro da loja. Depois de um tempo, Claude estava sentado em seu quarto comendo as sobremesas que havia encomendado para entrega. Para um pedido de 20 caixas, cada uma com 5 itens, eles prepararam massa para ele. No entanto, Claude não sabia o que era um macaron. Raquel explicou, surpresa, que era algo parecido com um dacquoise, uma espécie de merengue denso com uma crosta e um recheio no meio. Existem muitos tipos com recheios variados. Só o nome já era apetitoso. Depois da explicação, o duque ficou ainda mais interessado. As criadas descobriram essa sobremesa diferente da padaria de Raquel e acharam que pareciam biscoitinhos bonitos. Que diferença faz, diziam. Afinal, tinham sido preparados por uma garota chamada de A Encarnação da Bruxa Margarita. Outras diziam que tudo o que ela fazia era delicioso. Como eram as melhores na cozinha, achavam que deveriam experimentar e dar seu veredito. Uma delas respondeu que julgaria a sobremesa com toda a severidade, e a terceira concordou. Mas só depois de provarem foi que perceberam o quão incrível e impossível era aquele sabor, doce, mas não enjoativo, crocante, macio e mastigável ao mesmo tempo. E ainda era bonito. A sobremesa era absolutamente maravilhosa. Então a dama notou que sua senhora parecia preocupada, e perguntou se era muito visível. Explicaram a ela que, normalmente, ela não suspirava com tanta frequência. Mas a senhora respondeu que não era nada para se preocupar. Ela perguntou a Owen por que estava interessada em algo. Disse que comprou aqueles biscoitos na padaria da Raquel, mas recentemente ouviu os criados dizendo que a dona da padaria, Raquel Roseline, era chamada de a Condessa da Vergonha. Perguntou se era verdade, e Owen respondeu que também havia se interessado por essa questão e tentou descobrir tudo. Raquel tinha uma reputação bem ruim, e por todo lugar o nome Raquel Roseline já havia se tornado um sinônimo de escândalo. Depois de ouvir tudo isso, a senhora agradeceu a Owen pela ajuda na conversa e pediu que descansasse bem. Ela não era apenas uma ex-duquesa, mas também dirigia um orfanato. E mesmo assim havia feito muitos elogios à padaria. Mas quem imaginaria que, na realidade, ela estava sendo controlada por uma pessoa tão má? Mas a Raquel que ela viu, não parecia nada com isso. Então, qual seria a verdade? Quando experimentou o macarrão, massa, ficou surpresa ao saber que tinha sido feito com farinha de soja. Raquel havia dito que tentaria fazer algo com isso, e que todos iriam adorar o sabor. Sorrindo suavemente com essa lembrança, a ex-duquesa pensou que talvez devesse verificar tudo de novo. Marta pediu à senhora que confiasse nela, dizendo que, por um salário por hora, trabalharia duro. Raquel riu e disse que já tinha preparado tudo e pediu apenas que contasse os produtos assados e os organizasse. Raquel saiu para uma caminhada, feliz, pensando que seu humor estava muito melhor naquele dia, tudo por causa do Duque Gerson.
Graças aos enormes pedidos dele, ela agora tinha uma reserva financeira confiável. Daniel, vestido elegantemente, cumprimentou alegremente Lady Raquel e informou que a havia convidado porque tinha boas notícias. Infelizmente, Robert não estaria com eles, então ele contaria tudo pessoalmente. Raquel percebeu que naquele dia ele estava agindo como Daniel, e pensou em como aquilo devia ser difícil para ele. No entanto, ela havia chegado em uma carruagem tão simples, e ainda estava embriagada. Com certeza o conde Roselene não teria algo mais luxuoso? Raquel respondeu que havia vindo direto do trabalho e usado os serviços de uma carruagem comum. Ela refletiu sobre a imagem dele no papel de Robert, afiado, teimoso, e agora o completo oposto. Se ela não soubesse da história original, nunca imaginaria que se tratava da mesma pessoa. Mas, quando se encontraram pela primeira vez, literalmente anteontem, ele nem sequer lhe ofereceu uma xícara. O que significa que agora, ela se tornou uma parceira de negócios importante. E tudo porque tudo aconteceu exatamente como ela havia dito, diamantes de alta pureza foram descobertos naquela mina. Mas, para vender esses diamantes a preços elevados, eram necessários mestres artesãos, e Raquel perguntou se ele recorreria ao Conde Dishon. No entanto, havia outro problema. Raquel comentou, surpresa, que tinha ouvido dizer que a família dele era a maior especialista em joalheria. Mas Daniel estava preocupado com o Duque Gazen. Parecia-lhe que o Duque o suspeitava de algo. Soube que o Duque recentemente demonstrara certo interesse nos negócios da família do Conde Dishon, embora nada tivesse sido discutido abertamente. Os guardas relataram que ele tinha visitado a padaria dela após o horário de fechamento, e acharam que ele fazia isso de propósito. Raquel lamentava que as intenções do Duque tivessem sido mal interpretadas, mas, na verdade, ela nem queria envolver o Conde Dishon desde o começo. Esse conde era, na realidade, um trapaceiro de mau caráter. Seria interessante saber a quem a heroína havia confiado esse trabalho no final, mas a história original não mencionava isso. Portanto, o foco agora deveria ser no que ela mesma poderia fazer primeiro. A garota então pediu para que investigassem outro mestre artesão, porque se o Duque realmente suspeitasse deles, tudo poderia acabar em uma prisão, o que seria um desastre. Mesmo assim, Daniel disse que lhe daria um cartão de visitas caso não conseguisse descobrir nada. Mas, por enquanto, seria melhor parar a mineração. Em vez disso, seria melhor abrir rapidamente uma segunda padaria. Raquel prometeu que entregaria o dinheiro assim que vendessem os diamantes. O objetivo principal dele era se livrar rapidamente dos estoques de trigo, então ele ofereceu a ela o prédio vago na propriedade para alugar, sem cobrar nada inicialmente. Mas Raquel entendeu que não poderia usar o espaço de graça para sempre. Então sugeriu que acertassem logo um valor mensal para o aluguel. Ela ainda não havia conquistado completamente a confiança dele para fechar o acordo apenas verbalmente, mas R.Y. respondeu que, de qualquer forma, era necessário um contrato por escrito. Enquanto limpava, Marta cantava uma música brincando, dizendo como era bom quando a patroa pagava certinho, mas que, se atrasasse, ela iria embora imediatamente. Ainda assim, receberia seu pagamento de qualquer maneira. De repente, ela cumprimentou Alice, a quem não via fazia muito tempo. A menina, horrorizada, perguntou com a voz trêmula se Marta estava trabalhando na loja daquela vilã. Depois da história que sua irmã contou, elas não conseguiam acreditar que Marta tivesse se deixado cegar pelo dinheiro. Perguntaram à irmã se ela ainda mantinha contato com alguém assim, pois parecia errado que estivesse disposta a fazer qualquer coisa por dinheiro. Alice concordou, mas sorriu e disse que Marta sempre fazia um biquinho adorável quando falava de dinheiro. Alguns meses antes, Marta havia contado a ela que começaria a trabalhar para a senhora Raquel e tinha se oferecido para isso. Alice ficou preocupada, pois ouvirá que a dama estava cercada de péssimos rumores, até mesmo na mansão da família. Mas Marta só falava dela com admiração, juntando as mãos sobre o peito, dizendo que seria sua empregada pessoal e que receberia um salário. Depois disso, elas passaram um tempo sem se ver, pois estavam ocupadas, e Alice pensou que Raquel estivesse apenas brincando com Marta, obrigando-a a se virar para ganhar dinheiro de qualquer jeito. Marta dizia que, desse jeito, poderia prejudicar muita gente e, depois, seria recompensada com rios de dinheiro. Com brilho nos olhos, Marta pediu que a senhora confiasse nela, dizendo que traria o mundo inteiro a seus pés. Alice ficava muito preocupada que sua amiga estivesse disposta a ir tão longe e se rebaixar tanto só por dinheiro. Mas, no reencontro, Marta tranquilizou a ansiosa Alice, dizendo que estava bem, e, na verdade, tinha voltado a trabalhar para a senhora Raquel.
De repente, Marta percebeu a chegada de uma visitante e a saudou educadamente na padaria. Raquel então sugeriu que entrassem e conversassem melhor. Mas Alice olhou para a visitante e teve a sensação de que já a conhecia de algum lugar, talvez fosse só impressão. Era a diretora do orfanato que estava na porta. No final, descobriu-se que a senhora Raquel não era má como diziam. Na verdade, todo o escândalo havia sido criado pelo mordomo da casa dela. Ele havia subornado uma criada e levantado várias acusações falsas contra Raquel, orgulhando-se de sua linhagem, pois sua família servia a aristocracia há gerações. Pelo visto, ele se incomodava muito em ter que servir a filha adotiva deles, uma plebeia. Alice perguntou como o conde tinha permitido que isso acontecesse. Marta respondeu que ele simplesmente ignorava tudo. O jovem senhor Roseltan não suportava nem ver sua senhora. A ex-duquesa observava e ouvia todos os rumores e fofocas sobre suas reputações. Mas, então, um visitante entrou na padaria com estrondo, e Marta o recebeu com gentileza. Alice, porém, pensou nos clientes recém-chegados e teve a sensação de que já os conhecia de algum lugar. O jovem acidentalmente tocou a senhora, e tentou se desculpar. Quando ela respondeu, ambos congelaram, reconhecendo-se. Mas eles pareceram suspeitos para Marta, que ficou tensa observando os clientes. A garota ficou preocupada, achando que tinha acabado de testemunhar uma negociação ilegal. Ela lembrou que Raquel havia lhe dito que, se um cliente suspeito entrasse, ela deveria sair pelos fundos. Atrás havia um depósito, e tudo o que ela precisava fazer era sair discretamente e chamar os seguranças que ficavam ali. Segurando as mãos de Alice, Marta se inclinou para mais perto e pediu à amiga que vigiasse o balcão por um tempo, pois ela precisava se afastar um pouco e também pediu que Alice começasse a embalar algumas coisas. Então, Marta saiu correndo. Alice pensou que ela devia ter ido rapidamente ao banheiro e olhou para as embalagens de amostras sobre a mesa. E se aquelas pessoas suspeitas falassem com ela enquanto Marta estivesse fora? Alice ficou preocupada. De repente, ela estremeceu ao ouvir o sino tocar e temeu que outra pessoa suspeita tivesse chegado. Mas, para sua surpresa e alívio, viu entrar uma garotinha fofa, parecida com um coelhinho, que a cumprimentou na padaria de Raquel. Raquel elogiou a embalagem perfeita, e Alice agradeceu, perguntando se ela procurava algo específico. A dona do estabelecimento respondeu docemente que não, e subiu para o segundo andar da loja. Observando-a, Alice ficou preocupada se os clientes podiam mesmo ir para lá. Então, Marta apareceu novamente com alguns guardas. Apontando para os clientes, ela disse que achava eles suspeitos, mas não tinha certeza. Parecia que tinham vindo para prejudicar a senhora. No instante seguinte, Cláudio correu para fora e Marta gritou, perguntando por que ele estava fugindo. Agora sim ele parecia realmente suspeito. A duquesa explicou ao guarda que tinha se apresentado como diretora do orfanato e explicou a situação. Enquanto isso, Alice, observando toda aquela confusão, se perguntava horrorizada que tipo de coisas aconteciam naquela padaria. Na rua, Marta perdeu o guarda de vista e, indignada, perguntou onde estavam aqueles sujeitos estranhos, prometendo que ainda daria uma boa surra neles. Decidida a entrar novamente, ela sorriu para Alice e perguntou se ela já tinha embalado todas as caixas. A menina assentiu. Como Alice estava se saindo bem, Marta decidiu deixar a loja aos seus cuidados e ir descansar, elogiando-a. Mais tarde, enquanto limpava a padaria, Alice perguntou a Marta sobre as histórias que haviam comentado. Quis saber se isso significava que todos os rumores sobre sua senhora eram falsos. Marta respondeu que os rumores eram duvidosos, pois até as criadas que supostamente testemunharam os crimes contavam versões contraditórias. Pensando bem, mesmo antes da abertura da padaria, Raquel nunca havia se comportado mal na frente delas. Quando, por exemplo, disseram que ela tinha empurrado Madame Isabelle, também era uma acusação falsa. No fim das contas, Raquel não tinha cometido nenhuma maldade, era apenas vítima de boatos maldosos. Marta comentou que antes também acreditava no que Shen e Raymond diziam, e achava que Raquel era má. Ela também era muito habilidosa com dinheiro. Raquel, ouvindo isso, pensou que talvez a melhor forma de conquistar o coração de Marta fosse com dinheiro. Mas de repente ela notou uma visitante no salão e, surpresa, se perguntou se era Catarina. A senhora pediu para pagar sua conta e também encomendou mais pães. Marta se ofereceu para ajudar. A ex-duquesa queria comprar todos os pães disponíveis na loja e pediu que eles fossem entregues no orfanato próximo. Marta, animada, disse que providenciaria tudo imediatamente.
Alice pensou que a senhora realmente gostava muito do pão da padaria. A dama confirmou e disse que conhecia bem a dona. Perguntou se no dia anterior eles tinham vendido pão de mirtilo. Marta respondeu que a senhora estava ocupada fazendo massas, por isso o pão não foi vendido. Então a visitante contou que no dia anterior, a senhora Raquel havia doado o pão de mirtilo para o orfanato. Alice perguntou, se isso é verdade, então ela fez aquele pão especialmente para a doação? A dama confirmou. Ela explicou que Raquel nunca doava sobras, sempre enviava pão fresco para o abrigo, mostrando ser uma pessoa verdadeiramente generosa. A duquesa pediu desculpas por ter escutado a conversa sem querer. Marta disse que já estava tudo pronto para a entrega e a dama agradeceu. Alice pensou que ela era uma boa pessoa. Então Raquel desceu até Alice. Alice se desculpou e informou que, literalmente, todo o pão havia acabado de ser vendido. Raquel sorriu, disse que tinha ouvido o nome dela, Alice, e revelou que ela mesma era a dona da padaria, Raquel. Alice respondeu que não sabia disso e que era uma honra conhecê-la. Raquel pediu que não exagerasse e disse que para ela era uma honra ver como Alice embalava tudo tão bem. Perguntou onde ela trabalhava. Alice respondeu que trabalhava na casa do Duque Gayen, ajudando na cozinha junto com suas irmãs mais novas. Então Raquel perguntou se ela consideraria trabalhar na padaria, pois estava procurando alguém como ela. Informou sobre o salário, bônus, benefícios, pagamento de horas extras e também sobre a indenização em caso de demissão. Confusa e surpresa, Alice perguntou se ela realmente estava falando sério. Raquel disse que, antes de mais nada, pagaria o que era devido pelo trabalho de hoje. Esperava que Alice aceitasse a oferta, mas precisava sair naquele momento. Sozinha com seus pensamentos, Alice refletiu sobre como a senhora Raquel era uma pessoa maravilhosa. Raquel não sabia quantas vezes já havia andado pela área, mas ainda não conseguia descobrir para onde seu potencial cliente tinha ido. Ela supôs que ele provavelmente havia voltado para sua mansão e que era improvável que retornasse agora à sua padaria. Mas então a garota percebeu que um vento quente havia soprado e levado a fita de seu cabelo, e alguém a pegou. Diante dela estava o Duque Claude Geon, entregando-lhe a fita branca como a neve, dizendo que ela a havia deixado cair. As bochechas de Raquel coraram, mas ela agradeceu ao seu cliente dourado, dizendo modestamente que da próxima vez lhe daria um grande presente com entrega. De repente, ela se lembrou que precisava fingir que não o conhecia, já que teoricamente ainda não sabia quem ele era. Depois de uma breve pausa, pensando em como sair daquela situação, ela disse que queria dizer outra coisa. E o Duque teve a sensação de que ambos já sabiam das identidades um do outro. Ele sabia que ela era Raquel. Ela raramente ia a festas, e ele nunca a tinha visto. Provavelmente havia escutado Marta e Alice conversando. Raquel não tentou esconder e perguntou como ele sabia, dizendo que nunca tinham se encontrado antes. Ela precisava pelo menos fingir alguma surpresa, afinal, ele era um cliente VIP em potencial e seria ótimo conquistá-lo. Ela perguntou se ele havia gostado da massa que encomendou, mencionando que havia caprichado na embalagem da caixa dele. Lembrando-se dos macarons, Claude respondeu de forma meio desajeitada, os de morango? Estavam deliciosos. Raquel lembrou que realmente havia muitos macarons de morango. Então Claude perguntou como ela sabia que ele gostava de morangos, e ela respondeu que seus olhos nunca saíam dos morangos. Coçando o pescoço, o rapaz novamente comentou, envergonhado, que estavam muito gostosos e doces. Apesar disso, Claude não era muito expressivo, embora tivesse um paladar incrível para doces. Mesmo na história original, ele não era tão popular quanto Daniel, o bondoso, ou o príncipe herdeiro bad boy. Mas, enquanto os outros dois eram movidos por dinheiro e poder, Claude era o único que competia sinceramente e amava sobremesas de verdade. Marta perguntou para Raquel se ela pretendia fazer um vestido para o baile da primavera. O que ela está falando? Pensou Raquel enquanto abria a massa. Marta se perguntou se o que Raquel estava costurando tinha algo a ver com o baile. Raquel respondeu que era apenas prática, e que costuraria algo no último momento. Marta perguntou se ela iria ao ateliê, que andava muito popular. Raquel duvidou, e Marta presumiu que era por causa daquele incidente. Então, Raquel foi até a boutique, mas pediu a Marta, bastante irritada, que se livrasse imediatamente do vestido. A vendedora exclamou horrorizada, dizendo que na última vez Raquel havia gostado do modelo. Mas a garota respondeu orgulhosamente que, se agora não gostava mais, era seu direito, afinal, era seu gosto pessoal. Então, um rapaz cerrando os punhos disse com irritação,
parece que plebeus não têm bom gosto. Raquel olhou surpresa para ele, enquanto o vendedor parecia perceber tarde demais o que havia dito. Enquanto Raquel começava a bater no rapaz, Marta pensava que teria que expulsá-lo da loja. Mas de repente ela notou os babados e pedras preciosas no vestido e pensou que pareciam muito caros. Ao sair da loja, o rapaz refletia indignado sobre seu comentário impensado e achou que precisava se desculpar e consertar a situação. Foi então que ele viu, nas mãos da empregada, um tecido familiar, o vestido que ele mesmo havia desenhado. Empolgado, perguntou quem havia mandado levá-lo, e Marta respondeu docemente que a senhorita Raquel havia pedido para jogar fora. O rapaz gritou que não perdoaria Raquel Roseline. Marta sorriu inocentemente, mas Raquel ficou pensativa, não teria sido Marta a causadora de toda essa confusão? Mas, o que estava feito, estava feito. Não era Jack quem dizia que, no baile da primavera, pretendia atrair a atenção da imperatriz? Depois disso, ele subiria rapidamente na carreira e conquistaria a protagonista, retomando seu lugar no ateliê. Foi quando Raquel pensou, e se ela bloqueasse seus planos desde já? Disse a si mesma que, se conseguisse chamar a atenção da imperatriz, seria um grande karma. Marta sugeriu aproveitar o baile que se aproximava, em comemoração ao 50º aniversário da fundação do Império. Ela ouviu dizer que a imperatriz estava colocando muito empenho no evento, e que seria diferente dos bailes anteriores, frequentados por jovens. Dessa vez, muitos nobres de meia-idade e mais velhos estariam presentes, e até o conde compareceria. Raquel concordou, mas então, em pânico, perguntou como Marta sabia disso tudo. Marta sorriu animadamente e respondeu que todos ao redor estavam comentando. Raquel já suspeitava disso havia muito tempo, mas nunca tinha percebido o quanto Marta era boa em reunir informações. Então pensou que deveria manter Marta por perto e recompensá-la pela boa ideia. Mais tarde, a ex-duquesa caminhava pelas ruas rumo à padaria quando viu Raquel sentada no jardim arrancando ervas daninhas. Raquel respondeu alegremente ao cumprimento da diretora, Catarina. A senhora perguntou se ela estava cuidando disso sozinha e sem ajuda, e Raquel respondeu que havia decidido arrancá-las pessoalmente. Ela precisava treinar e, além disso, contratar pessoas poderia ser um pouco caro para ela. Então Catarina perguntou qual pão ela recomendaria para a próxima semana, pois queria experimentar algo novo, se houvesse. Raquel entrou rapidamente na padaria e voltou com uma bandeja, perguntando se ela poderia provar. Olhando o produto com interesse, Catarina perguntou se era o novo macarrão de injomi que havia sido lançado. Era ele mesmo, e Raquel ainda estava finalizando a receita. Mas, mesmo assim, a senhora queria provar naquele momento. A farinha de soja tornava difícil comer de maneira limpa, mas a senhorita Catarina comeu com muita elegância. De repente, ela suspirou surpresa. Estava realmente incrível. O sabor amanteigado e macio se combinavam, deixando-o ainda mais rico. Não era doce demais, o que tornava fácil comer sem ficar enjoativo. Raquel elogiou o esforço dela. Em seguida, Raquel puxou um anúncio orgulhosamente, dizendo que estava planejando uma promoção especial para os pastas, macarrons. Catarina perguntou se os pastas já não eram populares entre diferentes faixas etárias. Era verdade, mas Raquel explicou que, por causa do pó que esfarelava, era difícil de comer. E talvez a popularidade individual deles não fosse tão alta quanto ela pensava. Então, ela estava ajustando um pouco a receita. Seu objetivo era se tornar tão famosa que um dia receberia um convite para sediar um grande evento. Então isso significa que você busca a fama? Perguntou a diretora, surpresa, e disse que a apoiaria e que ela definitivamente teria sucesso. Primeiro, você precisava fazer o merengue, depois peneirar a farinha e misturá-la na quantidade certa. Depois disso, colocar em um saco de confeiteiro e fazer pequenos montinhos, assando enquanto monitorava a temperatura. Agora, fazer o creme adicionando xarope fervido. Colocar no merengue e, finalmente, polvilhar com farinha de soja. Virar cada um várias vezes e então teria inúmeros pastas, e a fabricante de pastas estaria pronta. Era estranho. Não importava o quanto cozinhassem, Raquel nunca pensou que seria um sucesso tão grande. Nisso, Gray perguntou à chefe se ela estava bem, dizendo que havia lavado todas as panelas no quintal. Raquel disse que já era trabalho suficiente por hoje, agradeceu e deu a ele alguns pastas como recompensa. Gray os devorou alegremente, e Raquel pensou que ele realmente fazia parte da equipe e amava pães. Então, outro segurança entrou na padaria falando alto e perguntou se a senhorita Raquel estava bem e se ela estava doente.
ele parecia gritar que ela parecia ainda mais exausta que o normal, mas a garota respondeu, surpresa, que apenas tinha se sujado muito com o pó. Ah, é? Perguntou ele. Ele não parecia entender muito bem e queria relatar que havia notado indivíduos suspeitos nas redondezas. Quando questionado pela chefe, respondeu que estavam procurando algo chamado injomi, uma palavra muito suspeita. Nesse momento, Raquel gritou furiosa com ele, dizendo que era o nome de uma sobremesa coberta com farinha de soja. Eles eram clientes, então Raquel pediu que ele não os afugentasse, mas que apenas experimentasse o doce. Ele recusou. Então, Rei, depois de se certificar que o Sr. Randy não tinha alergia, empurrou um macaron em sua boca. Depois de experimentar, Randy disse que aquele sabor valia a pena pagar de verdade e que ele precisava proteger o injomi, isto é, a loja da chefe. Ele disse que ajudaria na limpeza primeiro, e embora não fosse necessário ir tão longe, Raquel achou melhor deixá-lo ajudar. Logo depois, Marta chegou dizendo que havia chegado uma carta do palácio. Parecia um convite para o baile da primavera. Raquel perguntou por que a carta tinha vindo para a padaria e não para a mansão do conde. Mas Marta explicou que a carta foi endereçada à padaria da Raquel, não diretamente à jovem dama. A carta dizia que gostariam de discutir os macarrões injomi da padaria e pediam que entrassem em contato. Ao ler isso, Raquel ficou surpresa, pensando que era mesmo uma proposta para fornecer ao Palácio Imperial. Ao descobrir que a chefe tinha recebido uma proposta de contrato, Randy gritou perguntando se estavam contratando um chefe diretamente para a família real. Marta gritou mandando ele ficar quieto e disse à senhorita que ela tinha acertado em cheio. Provavelmente teriam que fechar a loja por um tempo e contratar ajudantes temporários na cozinha. Obviamente, era um evento planejado, mas Raquel não esperava que os resultados viessem tão rápido, já que ela não tinha conexões no palácio. Catarina assumiu a responsabilidade de apoiá-la, e Marta disse à senhorita que ela devia ser muito sortuda. Era surpreendente, mas, de qualquer forma, agora era urgente escrever uma resposta. Raquel se desculpou pela visita tardia, mas a governanta disse que estava tudo bem, pois já haviam combinado um horário conveniente. A senhora sugeriu que Raquel provavelmente estava curiosa sobre o motivo do interesse da família real, já que no baile haveria convidados de todas as idades, e não havia sobremesa melhor do que os macarrões de injomi para agradar a todos. Eles disseram que poderiam considerar um contrato permanente se o feedback fosse bom. Raquel perguntou se poderia definir os critérios e então sugeriu a condição: todos os macarrões no baile teriam que ser vendidos. Ela estava prestes a dizer que seria difícil aceitar isso, mas então Raquel disse que já havia assinado e pediu que fossem colocadas lindas bandejas. A governanta ficou muito surpresa por Raquel ter assinado o contrato sem negociar as condições difíceis. Mas Raquel estava confiante de que conseguiriam esvaziar os pratos, e que isso seria, na verdade, uma boa publicidade para o novo produto. Ela perguntou se isso se devia ao reconhecimento do sabor e da qualidade dos macarrões de injomi, e ficou feliz por preparar a sobremesa de acordo com os padrões deles. Essa pergunta foi feita com o intuito de obter vantagem no contrato. Ela respondeu respeitosamente, sem desmerecer os pastas, macarrões. Raquel sabia administrar bem tanto os negócios quanto a reputação, e por isso a criada sugeriu que passassem ao assunto principal. O dono da boutique Sabre encontrou Lady Raquel e a levou para a sala VIP. A garota disse que fazia muito tempo que não se viam. O homem não esperava que ela fosse aparecer pessoalmente e comentou que ouviu dizer que ela estava ocupada com a padaria, justamente por isso Raquel tinha vindo dar um oi. Então ele perguntou se ela usaria algo extravagante para o baile, mas dessa vez ela estava pensando em um estilo mais modesto. O homem disse que traria outros catálogos e se perguntou o que estava acontecendo com uma pessoa que costumava ser tudo, menos modesta. HY, da Boutique Sabre, é o estilista-chefe e uma figura influente na história da moda. Ele é modesto, mas incrivelmente talentoso, e prefere estilos estáveis e seguros. Normalmente, ele apenas adapta levemente às novas tendências. Mas depois que a heroína se uniu a outra boutique, ele acabou ficando em segundo plano. No entanto, ela não se daria por vencida. Tratava-se de uma modelo linda, e Raquel disse que tinha ido fazer uma proposta. Como da outra vez, ele perguntou. Quando ela pediu para ser feita mais atraente, RY colocou a culpa nas circunstâncias. Primeiro, ela queria que ele visse o presente que trouxe. Quando HY abriu a caixa, encontrou biscoitos. Raquel confirmou que eram cookies decorados, ela havia misturado bem os ingredientes para fazer a massa, moldado, assado e, por fim, colocado a cobertura de glacê.
HY perguntou se foi ela mesma quem criou o design, e Raquel respondeu que aqueles biscoitos eram para ele. O homem percebeu isso. Um design assim não havia ocorrido a ele, embora sentisse que ainda faltava algo. Então Raquel disse que gostaria de propor uma colaboração, usando aquele design e os cookies decorados. Ela queria ver como ele aplicaria a ideia, o resultado ficaria ótimo com o bordado delicado da boutique. Seria interessante criar um modelo sem ombros, com uma curva abaixo da clavícula, e ele se mostrou interessado nos termos do contrato. Raquel ficou feliz com sua resposta positiva e disse que, antes de tudo, eles poderiam oferecer um adiantamento de 500 mil agora mesmo. Além disso, a família Roseline tinha figuras influentes, toda a família usaria roupas da boutique Sabre. Todos sabiam que ela e Raymond não se davam bem, mas Raquel pediu que não se preocupassem, dizendo que todos definitivamente usariam as roupas dele. A garota correu até o escritório do homem, e ele perguntou assustado se ela o havia chamado e o que havia acontecido de repente. Raquel tinha ido conversar com ele pessoalmente, o Sr. Samuel, e pretendia tirar o máximo da situação. Ultimamente, ele tinha ouvido rumores de que Raquel havia amadurecido, mas, pelo modo como ela apareceu sem avisar, isso só podia ser mentira. Ele pediu que da próxima vez ela entrasse em contato com antecedência, e Raquel respondeu que sentia muito. Ela sabia que ele estava ocupado trabalhando para a família, mas a situação era urgente demais para esperar. Foi surpreendente ver Raquel se desculpar tão educadamente e dizer que da próxima vez entraria em contato, e então ele perguntou por que ela tinha vindo. A garota respondeu que ultimamente muitas pessoas estavam falando sobre investimentos, e realmente existem muitas variáveis imprevisíveis. Por exemplo, a mina de Dingo, que diziam ser uma mina de ouro, mas que acabou sendo um fracasso. Os investidores devem ter sofrido grandes prejuízos. Samuel se perguntou por que ela estava falando sobre isso. Será que ela sabia que ele havia investido lá? Mas como ela poderia saber disso? Ele pediu que fossem direto ao ponto, se ela só tinha ido para conversar. Mas então Raquel o interrompeu. Ela perguntou sobre a mina de Hector, e ele perguntou surpreso se ela estava falando sobre a mina que pertencia a ela. O que está dizendo? Perguntou ele. Raquel respondeu com um sorriso doce que recentemente havia vendido a mina para Robert Donave, o presidente do banco. E provavelmente há diamantes lá, explicou ela, e investir nela poderia cobrir as perdas da mina de Dingo. Ele não deveria devolver os fundos desviados? Perguntou ela, fazendo Samuel congelar e perguntar ansiosamente como ela sabia disso. Raquel explicou calmamente que as alocações de orçamento que ela recebeu eram diferentes das registradas. Ela era descendente direta da família Roseline e ainda conseguia ler os relatórios financeiros da família. Samuel tremeu. Ele perguntou, sabendo disso, você não vai me punir, mas me oferecer uma proposta lucrativa? Quais são suas intenções? Ela apreciou a franqueza dele e disse que gostaria que seu irmão e seu pai usassem roupas da boutique Sabre no próximo baile. Não seria difícil, pensou o homem. Sabriela era a melhor da região, mas parecia que ela estava me ajudando, então é isso que está acontecendo. Raquel disse que tinha um acordo pessoal com HY e sugeriu que, a partir de agora, começassem a se considerar amigos. Ela fecharia os olhos para os gastos dele, e ele não perceberia quando ela interferisse nos assuntos da família para benefício próprio. Samuel disse que entendeu a senhorita, aceitando os termos, porque ela se mostrou muito mais impressionante do que ele imaginava. Em um dia de primavera, a senhorita Raquel Roseline e o jovem mestre Raymond da família Roseline chegaram. As pessoas da região ficaram surpresas ao ver que o visconde da família Roseline e essa dama, que estavam sempre discutindo, de repente apareceram juntos. O vestido deslumbrante dela usava bordados da Sabre, e o tecido translúcido não era vulgar, mas sim perfeitamente elegante. A roupa do visconde também era claramente de lá. Diziam que a senhorita Roseline era uma vilã terrível, mas aquilo era um exagero. As pessoas se perguntavam se ela tinha conseguido esclarecer os mal-entendidos com o visconde. Enquanto dançava, Raymond, visivelmente irritado, perguntou se aquilo já era o suficiente. Raquel perguntou se ele arriscaria a vida de Isabelle. Afinal, ela já estava recebendo todos os royalties da receita do remédio para alergia. Ele disse que, mesmo que passasse a valiosa receita para outra pessoa, isso ainda seria benéfico para ela, era assim que queria se mostrar sob uma luz favorável. Depois da dança, algumas pessoas se aproximaram de Raymond, dizendo que não esperavam vê-lo ali, e que o estavam observando com interesse. Foi bom que eles se afastaram naturalmente um do outro, o vestido já deveria ter causado a impressão necessária.
Detalhes em renda nas mangas estavam na moda agora, e todos passariam a sentir que a tendência estava mudando. Mas agora ela tinha uma pesquisa de mercado mais importante para fazer: pasta, macarrão. De repente, ela ouviu sobre a chegada de Daniel. Ele chegou como Robert, o refinado Robert, que normalmente não frequenta eventos sociais, ao contrário de seu irmão Daniel. Depois que seus olhos se encontraram, Daniel caminhou em direção a Raquel, mas ela congelou ao ver uma figura familiar atrás dele. A chegada do Duque Xen foi anunciada, o que surpreendeu muito Raquel, pois no original ele normalmente não comparecia a banquetes. Era estranho. No original, os dois só apareciam juntos quando a protagonista surgia. Ela precisava sair antes que algo acontecesse. Mas então Robert chamou Maddie e perguntou se poderia convidá-la para uma segunda dança. A garota aceitou dançar e pensou que, já que ele se aproximou diretamente, devia ter algo importante para dizer. O conde pediu à filha que trouxesse o jovem mestre Den, mas ela faria isso depois de cuidar dos próprios assuntos. R.Y. perguntou se ele queria dizer algo, e Robert disse que não queria perder a oportunidade de ser seu segundo parceiro de dança. Afinal, eles eram parceiros de negócios. Mas Raquel pensava que seu parceiro era Daniel, porque ele veio como Robert. O rapaz respondeu que seria melhor para a reputação da padaria de Raquel ter o apoio de ambos. E Raquel achou que fazia sentido. Já estava achando que algo sério tinha acontecido. E Daniel, sorrindo, disse envergonhado que ainda tinha algo a dizer a ela. Depois que tudo sobre Raquel e a mina de diamantes foi resolvido, os diamantes estavam sendo extraídos e gerando muito lucro. Agora eles podiam planejar livremente seus próximos passos. Mas Robert, ao contrário, tinha ainda mais coisas para lidar. Tudo por causa dos pequenos nobres que foram atraídos pela padaria. Até o imperador, que costumava gaguejar ao falar de Robert, estava mais leviano. Ele foi forçado a comparecer ao baile da primavera. Mas, considerando o quanto o imperador pagava mensalmente de juros sobre o empréstimo, ele se tornará descuidado. Ele precisava aparecer, mas então sua atenção foi atraída por Raquel, que ninguém havia convidado para a segunda dança. Meu Deus, como ele sentiu pena dela. Como isso era possível? Ela estava vestida tão lindamente. O que ela ainda não tinha ouvido ali. Seria melhor se todos se controlassem. Mas então, ao notar a mesa do banquete, o rosto de Raquel se iluminou, e todos os problemas evaporaram instantaneamente. Sim, é ela, ele disse. Seu semblante se fechou quando terminaram de verificar o convite e ele se afastou sorrindo. Daniel pensou que, diferente das outras pessoas ao redor, ela realmente se importava com ele, e ele queria dançar com ela. Mesmo que fosse imprudente, ele não queria que os outros zombassem dela, pensou, enquanto continuava a conduzir a dança. Mas se algo desse errado e ele não conseguisse se declarar de repente, como explicaria seu comportamento? Daniel estava ficando desconfortável, e Raquel perguntou se ele, Robert, achava aquilo estranho. Ela disse que até o Duque Gerson, que nunca vai a banquetes, havia comparecido, e ele também. A garota perguntou se ele havia vindo transmitir algo ao príncipe herdeiro. O Duque era muito próximo dele. Mas enquanto Raquel continuava dançando com Daniel, não conseguia parar de pensar em como Claude continuava a olhá-la. Depois disso, notou ele apertando os lábios ao se afastar, e rapidamente se despediu de Daniel, agradecendo pela dança. Ela queria correr atrás do Duque e falar com ele, mas então foi anunciada a chegada da maior autoridade do Império Tom. Pediram que todos saudassem Sua Majestade, o Imperador, e Sua Majestade, a Imperatriz, além do príncipe herdeiro, com reverência. Raquel pensou que agora o protagonista da história original era a pessoa de quem ela gostava, e que havia destruído a família Roseline, e que ela não o veria por um bom tempo. Mas então percebeu que tinha perdido Claude de vista. Isso não podia acontecer, pensou, olhando para trás. Se o príncipe herdeiro descobrisse disso, a padaria estaria em sérios apuros. Ao sair para o pátio, Rei comentou como a luz estava bonita e que gostaria que sua padaria tivesse lanternas assim, mas isso custaria uma fortuna. Ela queria continuar cooperando com possíveis clientes VIP. Se ao menos ele tivesse vindo ao baile não por causa do príncipe. O vento frio fez Raquel espirrar. Ela já caminhava há tanto tempo e ainda não tinha encontrado o Duque Claude. De repente, uma manta foi jogada sobre ela, e ao levantar os olhos, Raquel viu o Duque parado à sua frente, perguntando o que ela estava fazendo ali. Ele comentou que parecia que ela não aguentava o frio, então por que estava vestida tão levemente?
E parecia que ela não tinha medo de nada. Os dias estavam frios agora, então ela deveria se vestir adequadamente, mesmo que estivesse no Palácio Imperial. Era perigoso ir tão longe. Ele estava tão preocupado, e agora Raquel entendeu que deveria interpretar as palavras de Claude de outra maneira, agradecendo pela capa. Ela ficou muito feliz em vê-lo e, na verdade, tinha algo para lhe dizer. Claude fez uma careta, mas entendeu sobre o que ela queria falar. A garota queria comentar sobre a flor na padaria, mas o Duque, ao mesmo tempo, pediu que ela mantivesse segredo. O quê? Ela perguntou surpresa, mas logo entendeu e respondeu que, claro, guardaria segredo. Está bem, respondeu ele. Ele revelou seu segredo a Raquel. Aparentemente, ele não tinha ouvido nada sobre a farinha. Pelo contrário, ele estava preocupado e com medo de que descobrissem que ele adorava doces de padaria. Após a morte do duque anterior, os servos se reuniram ao redor do tio Claude para proteger a mãe e o povo daqueles que tentavam roubar o trono. Claude se tornou duque muito jovem e, aos 14 anos, decidiu ir à guerra pessoalmente. Milagrosamente, sobreviveu e se tornou o duque governante, conquistando a autoridade e respeito dos outros. O desejo de ser perfeito e o senso de responsabilidade que ele assumiu eram enormes. A protagonista entendeu os sentimentos de Claude. Então, não adiantava Raquel assumir esse papel. Mas, ainda assim, reunindo sua coragem, ela pediu ao querido convidado que relaxasse. Ela prometeu que manteria sua palavra, pois no mundo dos negócios não havia nada mais importante que a confiança, e ela não poderia simplesmente abandonar Claude. Depois disso, Raquel colocou a mão no bolso do vestido, lembrando que tinha ouvido dizer que, se anotasse 3 coisas que ele gostava, isso poderia animá-lo. Ela entregou ao Duque uma caneta tinteiro, e Claude, surpreso, comentou que estava falando sobre pão, não sobre flores. Mas ela respondeu que era um segredo, e que a partir daquele momento Flor Alegre seria a palavra código entre eles. Ele poderia usá-la sempre que precisasse, e ela entenderia na hora. Então Claude sorriu e disse que queria ver as flores de Meril. Corando, Raquel disse que ele poderia ir vê-las a qualquer hora, e se perguntou por que estava tão nervosa. Claude notou que suas bochechas estavam vermelhas, e Raquel respondeu que era natural e disse que precisava ir. Claude se despediu de Raquel, dizendo que viria ver as flores de Meril quando sentisse saudades. Caminhando pelo jardim, Claude acabou encontrando o príncipe herdeiro encostado em uma árvore, e se curvou para cumprimentá-lo. Era um local onde ele costumava ficar sozinho quando participava de banquetes, e Claude sabia disso. O príncipe herdeiro comentou que ouviu falar que ele estava lá, mas não o tinha visto, e perguntou se ele tinha acompanhado alguma dama. Ele não tinha visto direito, pois estava escuro demais, e então disse que poderia ir. Claude se sentiu mal por esconder algo dele, mas para ele o Duque Gerson era apenas o cão do imperador, então pouco importava. No entanto, pensar que essa mulher havia dançado com o chefe do Banco Citroën e compartilhado um segredo com o Duque Gerson. Ele pensava que ela seria uma mulher previsivelmente entediante, mas talvez escondesse algo interessante. O príncipe herdeiro sorriu, pensando no prazer que Raquel Roseline ainda lhe traria. Enquanto isso, o conde trouxe uma lista de criados demitidos, aqueles que haviam insultado Raquel, e o ex-mordomo também seria tratado pessoalmente após o interrogatório. Tristemente, o pai disse à filha que soube que ela havia deixado o baile mais cedo porque não se sentia bem. Curvando-se, pediu desculpas, dizendo que a tinha negligenciado muito, e pediu seu perdão. Raquel se perguntou por que ele demonstrava tanto arrependimento, e pediu que ele não se desculpasse. De repente, ela perguntou se poderia abraçá-lo. O homem levantou a cabeça, surpreso, e se perguntou como havia se esquecido dos tempos em que Raquel era apenas uma criança inocente e alegre. Enquanto a abraçava, lágrimas começaram a escorrer dos olhos dele, e pediu novamente o perdão de Raquel, dizendo que estava sinceramente arrependido. Na manhã seguinte, eles se encontraram novamente no corredor, e o conde perguntou se ela já estava de partida. Entregando-lhe uma bandeja com ensopado, pediu que ela comesse, pois diziam ser bom para a saúde, e perguntou por que estava pulando o café da manhã. Raquel respondeu que não era por se privar de comida, mas porque não tinha tempo de manhã e estava cheia de encomendas atrasadas. Ela também precisava treinar novos funcionários e estava preparando a abertura da segunda padaria. O conde, preocupado, perguntou de onde ela tirava tanta força, e Raquel respondeu que expandir o negócio, na verdade, era algo muito divertido. Bater enquanto o ferro está quente, disse o pai de Raquel, alertando que ela poderia acabar se quebrando se continuasse naquele ritmo. Ele havia preparado algumas coisas para ela.
A criada pessoal de Raquel havia comentado que ela poderia usar alguns acessórios novos, então ele lhe deu uma bolsa com dinheiro. Disse também que passaria a prestar mais atenção nela, e Raquel respondeu que tinha deixado um pouco de macarrão com o mordomo e pediu que ele comesse. Nesse ritmo, ela conseguiria juntar dinheiro para aquele leilão ainda mais rápido. Alice a encontrou na padaria. A chefe, preocupada, perguntou por que ela estava tão cedo lá, já que ainda não era horário de trabalho, mas Alice tranquilizou-a. Enquanto escovava o cabelo, Raquel respondeu que, se Alice continuasse assim, ela teria que lhe dar um aumento. Naquele dia, Raquel ensinou Alice a fazer um novo tipo de pão e conversaram sobre o Duque Jason. Alice, porém, entendeu perfeitamente a situação. Depois que Raquel precisou verificar algo em inglês, Alice perguntou se estavam discutindo a abertura da segunda padaria e se seria cansativo para Raquel fazer o trajeto de volta. Está tudo bem, respondeu Raquel. Ela precisava fazer muitos muffins de morango no dia seguinte, então era melhor se preparar com antecedência. Porém, antes que pudesse sair pela porta, Daniel a encontrou. Raquel comentou que teria entrado sozinha, mas algo parecia ter acontecido. Ela perguntou o que o trazia ali, já que ela pretendia subir até o topo de DBBY. Ele respondeu que, da última vez, ela havia chegado em uma carroça velha, e como sua parceira de negócios, ela precisaria viajar com frequência. Raquel então sugeriu que, da próxima vez, ele simplesmente enviasse a carruagem para buscá-la, já que seria difícil chegar rapidamente daquele jeito. Surpreso, Daniel disse que estava tudo bem e que poderiam discutir os negócios no caminho. Os dois estavam tão ocupados que nem tinham a chance de ficar a sós. Daniel comentou isso em voz baixa, por isso Raquel não ouviu. Mesmo assim, ela preparou alguns doces para ele e, sorridente, disse que poderiam comer no trajeto. Daniel, salivando, agradeceu, e Raquel observou que ele realmente gostava dos doces da Meline. Ele mencionou que planejava construir um prédio que poderia ser usado para abrir a segunda loja, e Raquel perguntou que tipo de prédio era. Daniel explicou que havia gerenciado uma loja naquele local antes e que era um ótimo ponto. Raquel perguntou se ele estava desistindo de um local tão bom, e ele disse que o comércio ali não ia bem. Isso fez Raquel começar a duvidar do local. Daniel perguntou quem ela tinha contratado para fazer o interior da primeira loja, e ela respondeu que foi a construtora Roselene. Mas para a segunda filial, Raquel planejava escolher outra, pois recentemente o ramo de construção havia passado para as mãos de Raymond. Provavelmente seria um trabalho grande, e a Roselene seria uma boa escolha. Mesmo assim, Raquel achava que não seria tão ruim, já que ela só queria uma pequena reforma no interior. O prédio era resultado de um projeto realizado com a atual construtora sob supervisão de Daniel. Sinceramente, Raquel comentou que os pãezinhos dali nem eram tão gostosos assim. Daniel respondeu que ele não era especialista nessa área. Mas a primeira loja dela estava em um nível muito alto. Ao ouvir isso, Raquel decidiu tentar começar apenas pintando. Mas logo percebeu que não entendia nada sobre pintura também. Então Daniel sugeriu que ela deixasse tudo nas mãos de uma construtora. Determinada, Raquel disse que isso não significava que não havia outra saída, ela poderia simplesmente pedir ajuda ao pai. A mão de obra disponível deveria ir para Roselene, mas se ela pedisse algo ao pai, certamente sairia mais caro. O dinheiro que ela podia gastar no momento era o que o pai lhe dava, além do lucro da venda dos doces. O orçamento estava em seu nome. Ela ainda não havia lucrado com os diamantes. Então só restava uma opção. Cansada, Raquel se espreguiçou e se perguntou o que deveria fazer. Parecia que logo teria que fazer uma visita a Robert. Percebendo o que Raquel queria, Daniel sugeriu que o dinheiro fosse emprestado em nome dele, para uso pessoal. Animada, Raquel perguntou se poderia emprestar 50 milhões de coroas. Claro, disse ela, eles assinariam um contrato. Ela tranquilizou Daniel e prometeu que devolveria tudo depois de um tempo. Então Daniel respondeu que poderia fazer um cheque ali mesmo e sugeriu que decidissem a taxa de juros. Era hora de arregaçar as mangas e começar uma conversa de negócios. Parecia que ela poderia perder um pouco, mas era isso o que ela queria. No entanto, a taxa de juros foi maior do que Raquel esperava. Por causa disso, ela pediu a Marta que comprasse a máscara mais barata que encontrasse, e ela comprou uma em forma de cabelo. Mas tudo bem, ela pensou, precisava participar daquele leilão. Assim que desceu da carruagem, ouviu a voz de uma criança chamando-a. Um pequeno mendigo, ajoelhado, pediu a ela, uma linda moça, ao menos uma moedinha.
Parecia que ele estava falando com ela. Raquel então enfiou a mão no bolso e encontrou algum dinheiro em um e melines no outro. Depois de pensar um pouco, ela se abaixou, entregou o meline ao menino e pediu que o comesse. Envergonhado e surpreso, o garoto perguntou se aqueles eram os melines da padaria de Raquel. Parecia ser um dos que a seguiam, e ela temeu que fossem roubar dela. Mas no fim, o menino aceitou o doce e agradeceu. Raquel pediu que ele comesse imediatamente, dizendo que era delicioso. Depois, se inclinou para seu ouvido e disse que, se ele quisesse comer mais doces, poderia ir até a padaria dela. Lá, bastava dizer que era do Coelho Branco, mas ele deveria ir sozinho, e assim poderia comer os pãezinhos de graça. Ela fez tudo o que pôde. Se ao menos as crianças conseguissem escapar da casa em segurança e pedir ajuda, pensou. Mas então o homem mascarado estalou a língua e disse que ajudar apenas uma pessoa não fazia grande diferença, perguntando para que servia todo aquele esforço. Irritada, Raquel perguntou quem ele pensava que era para se intrometer. Vamos ver se foi inútil ou não, respondeu ela. Ele bloqueou a entrada e pediu para ela não desperdiçar tempo e sair do caminho. O rapaz apenas suspirou. O que é isso? Pensou Raquel, torcendo para que não o encontrasse novamente lá dentro. No entanto, o contrário aconteceu. O leilão Springs, que é realizado apenas uma vez por ano, começou e deu boas-vindas a todos os participantes. Para começar, o leiloeiro decidiu explicar as regras especiais do leilão daquele dia. Cada participante receberia uma folha e um envelope. Eles deveriam escrever o valor do lance na folha e entregá-la dentro do envelope. Contudo, havia uma regra: para mudar o lance, teriam que solicitar uma nova folha, mas poderiam fazer isso apenas uma vez. Durante o processo, seria permitido conversar. O quê? Pensou Raquel, horrorizada. Que tipo de formato era esse? Parecia uma competição de inteligência. O leilão começou. Um item já havia sido vendido por 2.300.000 coroas, e o leiloeiro apresentou o próximo lote, uma pintura de autor desconhecido, intitulada O Brilho da Alvorada. Nenhuma criatividade no título, pensou Raquel. E a pintura em si também não parecia nada especial. Mesmo assim, ela levantou a mão com o número. Primeiramente, ela não entendia muito de pinturas, mas aparentemente os outros participantes, exceto o príncipe herdeiro, também não eram especialistas. Quando o rapaz sentado ao lado dela comentou que aquela pintura era incrível e levantou a mão, Raquel pensou que ele parecia inteligente. Após o tempo determinado, o leiloeiro anunciou que havia 5 pessoas dispostas a apostar e pediu que escrevessem seus lances no papel. No romance, dizia-se que o príncipe herdeiro apostava 50 milhões de coroas, então Raquel decidiu começar com 10 milhões. De repente, o rapaz ao lado dela deixou cair seu papel de propósito, virando-o para o lado onde estava escrito o lance, enquanto pedia desculpas. Raquel se perguntou se ele havia mostrado de propósito, e então ele perguntou quanto ela achava que valia aquela pintura. Sem querer criar competição para si além do príncipe herdeiro, Raquel respondeu que faria um lance mediano. O rapaz então sorriu, levantou-se, tirou a máscara e revelou sua identidade para todos, concordando com as palavras do coelho, Raquel. O príncipe herdeiro comentou-se, ultimamente, com a chegada da ideia de meios, as pessoas tinham desenvolvido a capacidade de entender a arte. Ao ver o papel de Raquel, ele teve certeza de que era ela, e pensou que, talvez por amá-lo, ela se renderia facilmente. Tanto faz, pensou Raquel, pedindo a seu assistente outra folha. O príncipe, confuso, observava. O rapaz ruivo pensava que Raquel estava interessada, mas, de repente, ela ficou abatida. Foi um pouco decepcionante para ele. Sentando-se novamente, decidiu se precaver e também pediu outra folha. Raquel escreveu seu novo lance, entregou o papel e, sentando-se, perguntou ao príncipe se ele confiava nela. Não sei, respondeu o príncipe, estendendo a mão com um sorriso. Desde o começo, ele queria estabelecer exatamente aquele valor. Logo o tempo acabou, e o leiloeiro pediu que todos colocassem seus envelopes na caixa para avaliar o resultado. O leiloeiro anunciou que revelaria os lances do menor para o maior. Quando Raquel chamou o príncipe herdeiro, ela se perguntou se não teria sido melhor escrever um valor um pouco mais alto, já que poderia ter ultrapassado o dele. De qualquer forma, ele respondeu com confiança, achando que ela não teria como superar o seu lance. O leiloeiro comentou que 2 dos lances ainda não revelados iriam surpreender a todos. Nesse momento, o príncipe congelou. Seus olhos se arregalaram e ele olhou de lado para seu vizinho sorridente, Raquel.
Finalmente, foi anunciado que o lote havia sido arrematado por 50 milhões e uma coroa. De fato, Raquel disse ao príncipe, atônito, que o havia avisado para apostar mais. O príncipe perguntou, irritado, qual era a lógica de pagar 50 milhões de coroas por aquela pintura. Raquel corrigiu-o, lembrando que o valor correto era 50 milhões e uma coroa. Isto é muita audácia, ele resmungou irritado. E Raquel respondeu. É porque a sinceridade do artista pode ser sentida nesta pintura. O rosto do príncipe suavizou, expressando surpresa, como estava descrito no romance. Essa pintura, na verdade, se chamava Futilidade. O príncipe herdeiro tinha dado esse nome, mas ao estudar a vida de André, o autor, descobriu que mesmo antes de ser famoso, ele frequentava o estúdio todos os dias. Raquel sabia disso também, porque ela mesma ia à padaria todos os dias ao amanhecer. A pintura não retratava o pôr do sol, mas o nascer do sol. Mesmo numa vida vazia como a de um personagem secundário, há sempre a esperança de que um novo amanhecer venha iluminá-la. No romance, o príncipe herdeiro nomeou a pintura como vazio para firmemente estabelecer sua posição como o novo filho. Por causa disso, surgiu um conflito com a personagem principal, que havia recebido a pintura de presente. Por isso, Raquel estava preocupada com o rumo dos acontecimentos. Mas, como alguém que também acorda de madrugada para trabalhar, ela não suportava ver as intenções do falecido sendo distorcidas. Cerrando os punhos de raiva, o príncipe ordenou que seus servos partissem imediatamente em perseguição daquele coelho, isto é, o brilho da alvorada. Ele havia mostrado o papel de propósito e tirado a máscara. Era apenas um pequeno entretenimento, raciocinou o príncipe. Mas as palavras de Raquel, dizendo que a pintura representava um nascer e não um pôr do sol, o tocaram. Ele sorriu e disse que as coisas estavam ficando interessantes e que provavelmente precisaria cancelar todas as atividades planejadas para aquele dia. Raquel pendurou o segundo pão e pensou que não tinha talento para avaliar pinturas, então não conseguiria vender aquela por muito dinheiro tão cedo. Primeiro, deveria pensar em como vender o bolo que assou para comemorar a inauguração. Era o bolo que a rainha Vitória gostava. Será que o nome dele era tão apropriado quanto aqueles bolos de arroz, pensou Raquel. De repente, ela imaginou o doce Duque Claude, que dizia gostar de morangos. Então, decidindo mudar o nome do bolo, ela o chamou de Segredo de Framboesa. O pão e os biscoitos de Meline também estavam prontos. Em vez de cuidar sozinha da parte da massa, ela achou melhor cuidar também das bebidas. Assim, todos os preparativos foram concluídos. Decidiu então descansar um pouco antes da abertura. Mas logo houve uma batida na porta, e um homem perguntou se ela era a dona da padaria, Raquel Roseltini. A garota olhou para fora. Ele perguntou onde poderia deixar aquilo, e uma fileira de coroas de flores variadas com mensagens de congratulações se abriu diante dela. Eram de várias pessoas, parceiros de negócios, familiares, servos, e até mesmo de um cliente VIP, o marcante rei. Enquanto Raquel tentava se recuperar do choque, o homem discutia com a gerente sobre onde colocar tudo. Raquel, espantada, perguntou se ainda havia mais. Sim, era a última, informou o entregador. Trabalhando como entregador de coroas, ele disse que era a primeira vez que via uma tão grande. Ao ler as inscrições nas fitas, ficou imediatamente claro que era do príncipe herdeiro. Raquel pensou se poderia denunciar o remetente à polícia, mas ao ver que a chamava de coelho, ela concluiu que era mesmo o príncipe. Então pediu que colocassem a coroa em um canto. Por que ele se importava tanto? Raquel pensou que deveria vender logo a pintura para reduzir o interesse dele. Mas quem mais compreenderia seu valor? Um cliente chegou na padaria, e Raquel o saudou. Logo depois, o cliente pediu para ser dispensado. Havia apenas uma refeição na bandeja, e o garoto gaguejou, pedindo se poderia ter um pouco de água. Depois de um tempo, Raquel voltou até ele e perguntou se gostaria de experimentar alguns pães, dizendo que queria usá-los para um teste de sabor. Havia mesas no segundo andar, e ela pediu que ele subisse e, antes de sair, dissesse se tinha gostado. Raquel pediu desculpas pela proposta repentina, mas o garoto apenas respondeu que estava tudo bem e agradeceu. Depois disso, ele subiu, mas em menos de um minuto, tropeçou e caiu, assustando Raquel. Então, corado de empolgação e confusão, ele perguntou por que ela estava ali. Escondendo a cabeça atrás da bandeja, Raquel perguntou surpresa do que ele estava falando e pediu para que ele se acalmasse e explicasse com clareza. Não há tempo para descansar, ele exclamou. As primeiras obras de André tinham sido queimadas e nada deveria ter restado.
Então, por que uma obra tão valiosa estava pendurada na padaria? Perguntou. De repente, Raquel perguntou se ele era, por acaso, o artista André. O garoto, chocado, perguntou se ela o conhecia. Ele sobrevivia pintando quadros, mas graças à heroína, tornou-se famoso e até recebeu um sobrenome do próprio imperador, sendo chamado de Mestre das Paisagens, André Bryan. Raquel exclamou que era fã dele, pensando que havia, sim, alguém que conhecia o valor do alvorecer. Enquanto isso, no palácio do imperador, informaram ao príncipe que o duque Gerson estava espionando Raquel Roseline. O príncipe respondeu que isso parecia algo típico dele. Recentemente, ele havia sido visto nas redondezas da padaria de Raquel. Por que Claude faria isso? Pensou o príncipe. Embora não fosse difícil de adivinhar, Sua Majestade, o imperador, não aprovava o antigo duque. No inverno, quando os demônios estavam especialmente violentos, o imperador ordenou uma campanha. O antigo duque retornou como um cadáver frio. Claude, que herdou o título do pai, se resignou ao seu destino e escolheu ser um servo da casa imperial. Certa vez, Raquel estava escondida no palácio e queria entregar uma carta, talvez para prevenir alguma ameaça. Definitivamente não, o príncipe respondeu a si mesmo, pensativo. O motivo não pode ser tão nobre. O servo perguntou do que Sua Alteza estava falando, e o príncipe, dizendo que precisava confirmar pessoalmente, pediu para chamarem o duque em. Enquanto isso, na segunda loja da padaria de Raquel, André perguntou surpreso se ela era mesmo sua fã. Sim, respondeu Raquel.